Salve, rapaziada, Pink Pill começando aí, meu careca maravilhoso. Hoje tá da paz? Hoje eu tô da paz ou não? O que você acha? Tá da paz. Sem treta hoje? Sem treta, pelo menos né? por enquanto, né? Por enquanto. Consciência, vamos passar os nossos recados básicos. Bora. Pessoal que tá chegando agora, ou que já acompanha a gente há algum tempo, que tem aquele dedo preguiçoso pra poder se inscrever no canal, faz favor pra mim, vai. Aperta inscrever no canal, já dá o like no seu vídeo, já deixa um comentário. Já deixa já, não tem problema. Você vai assistir depois? Tô começando a ver agora, achei legal. O like Perfeito. é o joinha aí, pra quem não sabe é o joinha que tá embaixo. Isso, exato. É o joinha pra cima, não é o pra baixo não, tá? Que mais? Canal de cortes, tá? Então, Pink Pill Cortes, terminando essa live aqui, depois você vai lá, se inscreve lá também. Não deu tempo, não conseguiu pegar todo esse conteúdo, não tem problema. No canal de cortes tem tudo ali também. Instagram e TikTok também? Instagram, Pink Pill Podcast, no TikTok também. Mesma coisa. Cortes bombados, estourados, enfim. Acompanha a gente por lá também, que mais a gente tem que passar. Eu vou passar a primeira quarta cena, depois a gente fala da FTW, tá? Então, pra você, meu amigo, que tá aqui em São Paulo, quer... Não, nem que você não esteja, né? Mas se você tá aqui em São Paulo ou quer fazer um podcast em São Paulo, Quarta Cena Produtora, que é do Correia. Que é do Du Correia, que faz os nossos podcasts, faz o Pink Pill desde 2022. Desde a estreia, né? Abril, março, eu acho, desde março de 22. Muito tempo, tá? O link tá na descrição pra gente. Tá aqui no Instagram deles, se quiser gravar um conteúdo, só chamar aqui. Perfeito. E pra você que faz qualquer tipo de atividade física, e não só atividade física, tá? Então, se você toma algum tipo de vitamina, suplemento, vitamina C, vitamina D, ômega 3, que mais? Melatonina, creatina, todos os tipos de proteína possível, whey protein, que mais? Você faz uso, sei lá, de barra de proteína. Doces fits. Doces fit, por exemplo, a paçoca que temos aqui. Recomendo grandemente que você acesse o nosso cupom PINKPIL que tá aparecendo na tela para você da FTW, tá? Do meu grande amigo Daniel Mencassi. Não é porque o Daniel tá aqui com a gente, só que eu vou falar muito bem, mas também porque o negócio é bom, tá? Então só de whey tem uns 20 sabores, eu acho. Cara, tem. Naquela marca lá que você compra de procedência duvidosa, só tem chocolate, baunilha, banana, morango. É isso, né? É isso, né? Então, assim, tem 20 sabores, enfim, uma gama de produto muito grande, inclusive esse moletom, tá, velho? Então, achei... O que você achou, Danilo, desse moletom aqui? Bom. Quero um. Quer um também? Depois eu vou mandar um pro Danilo também, velho. Danilo, seja bem-vindo, meu velho, ao Pink Pill. Obrigado. Vamos bater um papo. Danilo Mello está com a gente hoje aqui. Aproveite e apresentei o Danilão Com certeza, velho. Só temos um aqui agora, João. É isso aí. Cara, como os nossos convidados levaram os outros sabores de whey... Vou te dar um de presente de morango. Tá ótimo. 2 paçocas. Você come paçoca, velho? Não? Como? Isso aqui é boa, velho, é real. Sem açúcar também. Se for que você tá numa dietinha cetogênica e tal. Obrigado. Esse wheyzinho pra você, velho. Esse aqui eu vou tomar no término do programa. Com certeza. O bom desse daí, né, Consciência, como que é? Você taca água nele e já era, né? Eu tomei no avião, muito bom, viu, velho? É bom, né? Coloca uma aguinha gelada ali, tem uma marca ali, você coloca água, fechou. Dá aquela chacoalhada e vai que vai. É prático, né? Prático demais. Prático, velho, prático. Pra quem viaja bastante. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Pelo menos assim, cara, eu sou velho, eu sou de 88. Você tem quantos anos? Desculpa perguntar. Você tem 36. Eu tenho 36. Tenho velho. 34. 34. Tem minha idade. Eu sou da época, velho, que não tinha essas facilidades que você pode... deixa eu levar... Era assim, velho, se você tinha que viajar, ou você ficava sem tomar um whey, uma creatina, ou você tinha que comprar um pote novo, entendeu? Então, na minha época de 20 anos lá, quando eu tinha 20 anos, comecei a malhar, não tinha essas facilidades boas assim, então... Eu sou fã de tudo que facilita a nossa vida. Total, velho, total. Danilão, deixa eu te perguntar, vamos lá. Quero saber bastante do seu trabalho, tá? Você falou que hoje o teu foco tá muito voltado para casal, né? Me conta um pouco assim, como eu vi, inclusive na tua bio do Insta, que você é teólogo também, né? Aonde veio pra você a virada de chave no sentido de vou pra internet, vou começar a trabalhar com casal, ou você não pensou em casal primeiro, você começou a trabalhar com mulher, homem, como que foi o teu começo? Da onde você tirou isso? Você, eu vou lá e eu quero ajudar, como que foi? Quero entender um pouquinho assim. Eu entrei nisso, na verdade, porque eu passei uma crise no meu próprio relacionamento. É mesmo, velho? Então eu tô com a minha esposa desde os 15 anos. Tá. A gente se conheceu no colégio... E foi indo. Acho que essa é a definição. Foi indo. Quase, então, 20 anos. Quase, né? Eu tenho mais tempo com ela já do que sem ela, né? Eu tenho 34. Exatamente, velho. Exatamente. Pô, mas da hora demais. Demais. E quando nós tínhamos só a Helena, que era bebê, na época eu tenho a Helena de 11, o Heitor de 6, ela me pediu divórcio.
Só que eu já vinha de uma família desestruturada e disfuncional. Meu pai morreu, eu tinha 6 anos, e minha mãe nunca acertou um bom relacionamento. E eu sei, né, as consequências, eu já sabia as consequências de se ter um relacionamento ruim na perspectiva da criança. E também na perspectiva da mulher, porque eu via a minha mãe nessa tentativa, né? Que eu fui entender e amadurecer essa ideia também lá na frente, quando eu já conhecia sobre relacionamento. Mas deixa isso fechado, a gente fecha depois. E aí, eu falei, cara, eu não vou desistir da minha família. Porque quando a mulher pede o divórcio, e grande parte dos divórcios são pedidos pelas mulheres, e aí fala, então, as mulheres são insatisfeitas? Não, é porque as mulheres sempre estão abertas para melhorar a relação. Muitas vezes quem não tá é o homem, que protege, né, resiste pelo ego. Pelo ego ser frágil. O ego do homem é muito mais frágil que o ego da mulher. E aí eu poderia contar uma história triste e falar, pô, minha esposa é insatisfeita, ela me pediu divórcio, onde já se viu, eu trabalho, eu sou leal, né? E aí quando o cara não quer mudar, ele fica elucidando aquilo que deveria ser o mínimo, né? Olha, eu não bebo, né? No sentido de ser um alcoólatra, eu não uso droga, eu não traio. Caramba, eu acho que isso é o mínimo, né? Não, com certeza. E aí eu poderia contar uma história triste, mas eu fui, cara, buscar conhecimento, eu fui estudar. E aí, quando eu comecei, o conhecimento é uma luz, quando você adquire ele, né, ele acende e você enxerga onde estão os problemas. Foi aí que eu enxerguei e salvei o meu casamento. Tá. Foi quando eu pensei, cara, eu acho que eu consigo ajudar outras pessoas. E aí eu fui me especializando, eu fui estudando, eu fui fazendo curso. E eu fiz isso no offline por 10 anos, dando palestra e indo devagar, sem muita pretensão, mas por paixão. Acredito que o nosso propósito também é a nossa grande dor. Então, como eu já vivi uma dor na infância e vivi uma dor já no meu casamento, era meio que natural para mim, eu sempre estudei. Até que em 2023, o ano passado, no meio do ano, eu entrei na internet e já atendia casais e ouvia de muitos casais, olha, o que você faz, ninguém faz, a forma que você acompanha um casal, ninguém faz, o suporte que você dá, ninguém faz, mas eu era meio avesso à internet, sabe? Eu não, aquele negócio de você postar e ter alguém opinando e eu já entendendo como funciona o pensamento da sociedade, grande parte da sociedade, enfim, tinha várias barreiras, várias crenças limitantes. E aí eu fui quebrando, entrei em 2023, e pra finalizar, eu falava, pô, eu não entendo nada, acho que se eu tiver 10 mil seguidores deve ser alguma coisa. Era a única coisa que eu entendia. E aí fui trilhando minha jornada. Aí eu lembro que em outubro eu bati os 10 mil, minha meta era bater em dezembro. Novembro eu bati 100 mil, dezembro 200 mil, fevereiro 300 mil. E nesse percurso fui profissionalizando cada vez mais, atendendo países, né? Já mais de 10 países. E foi assim que eu cheguei nesse dia chamado hoje. Puta, mano, massa, velho, legal. Eu gosto de ouvir isso aí, tá? Porque, queira ou não, assim, o teu... Eu acho, obviamente, sim, tem gente que vai fazer alguma coisa só pelo dinheiro e tá tudo certo. E tem gente que ele vai acabar fazendo pelo propósito e vai monetizar de forma secundária, eu diria, ainda que não seja a prioridade. Comigo foi bem assim também, né? Então, assim, como eu vi muita coisa... no geral, sobre dinâmica intersexual, dinâmica entre homem e mulher, como que os homens agem, como que as mulheres agem, como principalmente a parte mais do profano feminino, a parte mais negativa do comportamento tipo da mulher e tal. Comecei igual você, cara. Falei, vou começar a compartilhar aqui aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito, como que eu posso... o que eu fazia, no caso, para lidar com mulheres em situações diferentes, né? E do mesmo jeito, velho, assim, sem pretensão, e quando você vê o monstro tá gigante, né? Você fala, porra, velho, eu nem tava imaginando que ia ser desse jeito, mas a tua história pessoal e talvez a tua abordagem começa a se conectar com outras pessoas que você nem faz ideia que existem, né? Então, cara, muito massa, velho, legal. Foi exatamente isso. E eu queria até te perguntar, assim, ó. Eu falo, tá? Eu vou ser sincero, eu não sou... É muito difícil, cara, por exemplo... Deixa eu ver até como que eu vou te colocar isso, velho. Na tua análise pessoal, você acredita que talvez tinha alguma coisa naquela época que talvez a tua esposa ela queria que você melhorasse, você talvez acabou não dando atenção para aquilo e quando você percebeu, falou, bom, acho que eu vou melhorar isso aqui, vou salvar o casamento ou não? Por que eu te falo isso, tá? Por exemplo, eu sei que tem caras que quando ele tá numa situação que ele pode perder alguma coisa...
e ele reconhece que ele deixou a desejar alguma coisa, tem cara que talvez ele vai se mexer pra poder consertar, né? Eu já sou da opinião assim. O que eu sempre falei pros caras? Olha, entrega o máximo que você puder. Já de cara, né? Então, assim, entrega o máximo por quê? Porque se um dia vier algum pedido de divórcio, alguma coisa, você consegue talvez eliminar alguma coisa que você não deixou de fazer, entendeu? Essa é a minha visão hoje também, que eu já fui casado, né? Então, a gente começa a perceber que, tem namoro que eu acho que dei uma embarrigada, tem casamento que eu podia ter feito um pouco mais e tal. Então, eu falo isso pros caras, velho, entrega o máximo que você puder. Pra se chegar numa situação assim, bom, tô saindo de cabeça erguida, eu fiz tudo que eu podia, né, na minha visão. Não que vai impedir o cara de conversar com a mulher e tal. Mas isso foi no teu caso ou não necessariamente? Tipo, tinha alguma coisa que você podia ter feito a mais e depois que você foi perceber? Ou não foi bem isso, assim? Cara, eu sempre falo assim, às vezes a gente... Pô, se você tem uma pessoa infeliz, é comum que essa pessoa... O que acontece na relação? Vamos lá, vamos primeiro falar por que as relações não dão certo. A relação não dá certo porque relação é algo para pessoa madura. Se a relação não tá dando certo, é porque há indícios de maturidade em ambos. Não existe inocente. Por quê? Porque geralmente você atrai a pessoa baseado no nível de maturidade que você tá. Então, há um problema de imaturidade e é isso que destrói o relacionamento. E nesse lugar de imaturidade, muitas vezes as pessoas não conseguem ter a capacidade reflexiva ali do momento de enxergar os próprios defeitos. Então, eu estou tão afetado pela sua conduta, eu tô tão afetado pela forma que você me trata, por aquilo que eu idealizei, que eu esperava que você fosse e agora você não é, que eu pego essa dor e transformo em crítica. E a crítica é destrutiva para a relação, porque ela acaba com a comunicação. Imagina eu conversando com você agora com uma faca na sua jugular. Não vai gerar uma tensão, vai gerar uma animosidade e vai gerar uma reação. Então, a crítica, ela gera defensiva. E esses dois ingredientes acabam com a comunicação. E quando não tem comunicação, não tem resolução. Aí as pessoas falam assim, poxa, como ter um relacionamento sem briga? Não, tem que ter briga no relacionamento, porque a briga, ela tem um único propósito, produzir o entendimento. Só que como a gente é imaturo, a gente não aprendeu a brigar. Então a gente se ofende e se defende. Porque se nós tivéssemos maturidade, então a briga produziria entendimento e o entendimento nos levaria para longe dessa situação. É aí que eu entro com a análise, né, com a frase de Einstein. Você nunca vai vencer um problema com o mesmo nível de entendimento que você tinha quando você entrou no problema. Então, se dentro de um relacionamento ele está gerando pior em você, é porque, na verdade, você se apequenou diante do problema. E aí ele gera o pior. Ele vem com esses comportamentos destrutivos. A gente não se ama, a gente não se respeita, a gente não se tolera, a gente só se ofende, a gente não conversa. Só que se eu busco conhecimento e eu me agiganto diante do problema, aí eu venço o problema. E aí ele já não extrai o pior. Só extrai o pior quando eu sou apequenado diante dele. Então, qual que é o ponto aqui? Eu não mudo muitas coisas nessa vida. Para responder a pergunta, vamos ver. Aqui é o quê? Zona Oeste? Aqui é Zona Oeste, né? Zona Oeste. Nós estamos na Zona Oeste, né, de São Paulo. Qual que é o bairro aqui? Acho que aqui é Vila Leopoldina ou não? Isso aí, acho que é, né? Nós estamos na Vila Leopoldina, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, na América do Sul, no planeta Terra, no Sistema Solar, na Via Láctea, num universo de quase 14 bilhões de anos. E aí, nessa pequenez aqui, a gente se fez um grande homem. Então, o que acontece? Eu mudo pouquíssima coisa, eu controlo pouquíssima coisa na vida. O que eu controlo? As minhas atitudes, os meus comportamentos. Então, não adianta eu ficar do meu lugar de vítima, de ferido, de passivo, de criticado, apontando o erro do outro. Porque isso não faz eu me mover para um lugar melhor dentro da relação. Então, o que eu mudo? Se eu mudo somente a mim mesmo, eu começo aí. Só que as pessoas não têm essa reflexão. É mais fácil eu esperar que o outro mude. E aí eu reclamo, e aí eu critico, e aí eu ataco, porque não tá legal para mim. Só que se você escolhe mudar, e você fala, poxa, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar, porque evoluir é contínuo, a mudança é um fato, está ocorrendo em todo momento. Se você fala isso, o relacionamento é um sistema, se você muda, outra pessoa vai mudar. É por isso que você nunca perde mudando, porque se você mudar para salvar o seu relacionamento e você chegar do outro lado e mesmo assim não ter conseguido salvar o relacionamento... Você é outra pessoa. Você é outra pessoa, Perfeito. Você gosta do que você vê. Não tem arrependimento. Tem certeza, ou eu vou embora porque eu fiz tudo que eu podia, Perfeito. Ou o relacionamento virou um lugar melhor. Legal. Show de bola, velho.
E deixa eu te perguntar assim, tá assim, ó, nos seus atendimentos, você consegue notar... Porque eu concordo contigo, tá? Eu acredito assim, ó, a melhor forma de você mudar o outro é através de você mudar primeiro e a pessoa começar a olhar e seguir o teu exemplo. Eu acredito, cara, nisso piamente, assim, absurdamente. Eu acho que a comunicação ajuda muito, tá? Ajuda muito, mas é aquela coisa, tá? Não vejo que num relacionamento, se você chegar e você quer que a outra pessoa, por exemplo, tire o lixo do banheiro, tá? E você fica todo dia, aí, tirou lixo, aí, tirou lixo. Se todo dia você não fala nada, você vai lá, você levanta e tira o lixo uma vez, 2, 3, 4, 30 dias, 1 mês, 2 meses, vai chegar uma hora que existe uma grande probabilidade da outra pessoa começar a ser impulsionada pela tua mudança. Eu acredito nisso real, mas talvez em pessoas que estão em níveis de maturidade talvez semelhantes, né? O que você vê nos seus atendimentos, tá? Você percebe que é mais fácil essa mudança acontecer naturalmente ou em algum momento você tem que entrar com a comunicação, abre aspas, tá? Como se fosse uma mini cobrança. Olha, eu tô fazendo pela gente e você ainda não tá fazendo. Como que é isso, por exemplo, quando o outro lado ainda não tá disposto a talvez andar e fazer alguma mudança por si só? Tem alguma comunicação que você chega e fala, olha, tô tentando, minha parte eu tô fazendo. Como que é isso pra você? Perfeito. Vamos lá. A gente enxerga como... Eu tô te perguntando de forma pessoal, tá? Porque eu sou um cara bem sem paciência. Quem me conhece sabe. Eu falo, e aí? Não vai mudar mais? Já tô fazendo minha parte, entendeu? Eu sou esse cara, por isso que eu te falo, né? Como que funciona na tua visão, né? Que seria o legal, né? Tipo, tem que ter essa cobrancinha ou não, a pessoa vai mudar naturalmente. Eu vou te dar uma estrutura até de comunicação desenvolvida em laboratório. O que acontece? O problema é que geralmente a gente nós enxergamos como nós somos. Concordo. Então existe uma projeção de quem eu sou sobre o outro. Então, por exemplo, a outra pessoa me deixa constantemente com raiva. Não. É que existe raiva dentro de você. A outra pessoa me deixa, eu tenho ódio. Não, é porque existe ódio dentro de você. O que está acontecendo externamente está só evidenciando o que existe dentro de você. Quanto mais maturidade emocional você tiver e maior for o seu nível de consciência, só sobra amor. E aí, o que acontece? Ainda existe um problema, não é romantizar a vida. Perfeito. Mas se você, de certa forma, sempre está lidando com o outro a partir de uma perspectiva prejudicial, abusiva, tóxica, adoecedora para a própria comunicação, porque uma coisa é nós fazermos esse programa conversando, agora imagina gritando, imagina sendo ríspido, imagina, né? Então, assim, já muda o tom. Zero aproveitamento. Já cria uma animosidade, já gera uma defensiva, Então já gera um ataque. Começar a gritar. Muda o clima, fica hostil, já termina em polícia. Termina com xícara. Então, assim, eu preciso entender que se eu estou comunicando o que eu quero, a minha frustração, com raiva, com grosseria, com crítica, é porque tudo isso existe dentro de mim, não é culpa do outro. O fora está revelando dentro, o externo revela o interno. Então, eu não tenho que usar essa minha forma e essa minha conduta opressora, abusiva, tóxica, para os dois lados, tá? Não é só homem, não. Perfeito. Mulher também. E justificar no erro do outro. Não, eu sou grosso porque você me irritou. Não, eu te xingo porque você me tira do sério e não para de falar da minha cabeça. Não, você é grosso, você é grossa, você xinga, você critica porque existe grosseria, xingamento, ofensa dentro de você. E você está projetando sobre o outro. Então, lide com as suas questões. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa é a realidade. Isso posto, não podemos justificar a grosseria, não podemos justificar nada disso. Agora, o que acontece? Se eu enxergo como eu sou, significa que cada um enxerga de uma forma. E aqui nascem vários problemas na relação, porque a gente entra na loucura de que todo mundo enxerga igual. Então eu construo um discurso e eu jogo esse discurso para você. Mas quando você recebe esse discurso, ele passa pelo teu filtro. Significa o quê? Que existem coisas que nós atribuímos símbolos, significado, e tem um significado diferente para mim, e tem um significado do que para mim significa, às vezes, amor, para você é irrelevante. Aquilo que para mim é irrelevante, para você te ofende. 100% Porque total. nós atribuímos significado às nossas linguagens.
Então a gente precisa entender que no campo da relação nós precisamos ter humildade para presumir menos e perguntar mais. E entender que nós não nos conhecemos. Se relacionar. O segredo do relacionamento, imagina que você tem o homem e você tem a mulher. E você tem o mundo emocional do homem e da mulher. Esse mundo emocional é um quarto escuro cheio de botão. Um botão verde, botões verdes, amarelos e vermelhos. Quando você se relaciona, a pessoa ela está entrando no seu mundo emocional, num lugar onde ela não enxerga, onde ela vai tatear. E vice-versa. Então isso tem que nos dar humildade, tem que nos dar sensibilidade. Por quê? Porque você vai, nesse quarto escuro, procurar apertar o botão verde. Só que pode ser que você não aperte necessariamente o botão verde, né? Exatamente. Aí você aperta o vermelho, que é de dor, que é de ofensa. A outra pessoa, ai, doeu. O vermelho, só que eu penso que você enxerga como eu enxergo, então eu já transformo a dor em uma crítica e eu te ataco. Você se ofende porque não entende, porque eu te tratei assim e contra-ataca. Isso é a dinâmica destrutiva. Se eu entendo que cada um enxerga de um jeito, e eu já vou chegar na resposta, que é a forma de falar. Perfeito. Se eu entendo que cada um enxerga de um jeito, eu tenho humildade, eu presumo menos. Poxa, doeu. Mas aqui é um campo onde a gente vai se ferir. Por isso que existe um voto no relacionamento. O que isso significa? Eu não posso simplesmente casar se eu não puder errar, porque eu vou errar porque a gente não é igual. Por isso que a gente casa na frente das pessoas, para falar, olha, eu posso ser eu aqui e eu ainda vou ser aceito, porque não existe casamento sem aceitação, não existe amor sem aceitação. E aí, o que acontece diante disso? Essa minha humildade de que eu não conheço a outra pessoa me faz perguntar. E aí, nesse lugar onde o lixo me incomoda porque a pessoa não tirou, mas eu não sei quanto incomoda porque eu estou na sala escura do mundo emocional dela, eu vou instruí-la sobre o meu mundo emocional, para que ela pare de apertar o vermelho e comece a apertar o verde. Então, ao invés de eu falar assim, pô, mas que merda, você é porca, toda vez você não tira o saco de lixo do banheiro, eu posso falar, eu tô me sentindo péssimo e sobrecarregado porque eu trabalhei o dia inteiro e quando eu chego o saco de lixo tá assim. Como que você pode me ajudar com isso? Eu falei do meu sentimento, eu te trouxe uma instrução sobre o meu mundo emocional. Eu falei da situação e o que ela gerou dentro de mim e eu te dei a possibilidade de, junto comigo, resolver. Conversa madura, saudável e adulta gera instrução. Conversa imatura gera crítica defensiva e acusação. Perfeito. Ah, perfeito, velho. Já vamos... Ó, desse ponto aí, tá? Já vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma atividade lúdica aqui, consciência. Não, eu achei do caralho, velho. O que eu quero que você faça, então, tá? Pega assim, ó. Vamos pegar uma pessoa que tá num relacionamento maduro, como que ela responderia de uma forma... Não gosto de usar a palavra adequada, mas assim, de uma maneira esperada para resolver essa situação hipotética do lixo, tá? Então assim, uma pessoa que entendeu a comunicação da forma correta, ela também quer resolver esse problema, ela responderia desse jeito, tá? E a pessoa que não quer, provavelmente ela vai falar assim, não sei, tá? Ela vai responder tipo de uma outra forma. Então a pessoa que entendeu o recado, tá? Ela entendeu o teu mundo emocional, eu gostei dessa palavra que você usou. E ela quer resolver esse problema, como que ela responderia, por exemplo? Perfeito. Obviamente ela não ia te atacar, não ia te contra-atacar. Tô imaginando que ela te entenderia nessa situação, né? Vamos usar um exemplo da casa bagunçada, que pega todo mundo. Pega todo mundo, velho. Exato. Vamos dizer que a mulher seja responsável pela maior demanda de arrumar a casa. Porque o homem é o provedor financeiro ou de maior responsabilidade, então ele, ainda que a mulher trabalhe, vamos dizer que nem em casa, a minha mulher trabalha, mas eu trabalho uma carga bem maior. E aí, essa mulher, ela está chateada, ela está sobrecarregada, ela está cansada, porque a casa para ela simboliza trabalho. Concordo. Então, a mulher que se sente sobrecarregada, porque a casa simboliza trabalho, e ela tá magoada, ela tá chateada, ela se sente sozinha, se ela não tem maturidade emocional, nesse lugar de solidão, quando o homem chega em casa, ela fala, você não me ajuda com nada, eu tô de saco cheio. Olha só, ela tá enxergando ela sozinha, ela está se sentindo sozinha, e nesse lugar sozinha, por não lidar com as suas próprias emoções, ela tá ofendendo o outro. Então eu tô de saco cheio, porque você não me ajuda com nada, você não é meu companheiro, eu não tenho ninguém, então eu tenho que lidar com tudo sozinho. Olha o que ela tá comunicando a partir do que ela tá enxergando, porque é como ela tá se sentindo. Só que você tem um homem
voltando do trabalho que na cabeça dele tá, eu sou um bom marido, porque eu provejo minha casa, eu provenho minha casa financeiramente, eu amo a minha esposa, a gente sai de final de semana. Quando ela fala, você não me ajuda com nada, você não faz nada, a realidade que ele tá comparando é outra. Ele se ofende. Quando ele se ofende, ele vai falar, como eu não faço nada? Eu tô acabando de chegar do serviço. Você é sempre insatisfeita. Tá faltando alguma coisa em casa? Tá faltando alguma coisa? O que você quer mais, meu? Que saco! Bate a porta e sai. Eles brigaram por realidades diferentes. Eles não se encontraram no mundo emocional. Ela, por estar com uma situação de estar triste e toda essa complexidade que a gente já elucidou, ela não soube lidar com a própria emoção, então ela apertou o vermelho dele. Quando ela apertou o vermelho dele, ele esmurrou o vermelho dela. Entende? Total. A maior... Então, como que nós faríamos? A mesma realidade. A mulher sozinha, se sentindo sobrecarregada, vendo que o marido não está contribuindo como que ele poderia contribuir, com o quanto ele poderia, e precisando de uma ajuda, de um companheiro e de um auxílio. Eu estou me sentindo completamente sobrecarregada. Com tanta demanda que eu tô tendo em casa, as crianças não param quieto, não param de bagunçar, comida para fazer, louça para lavar. Como que você pode me ajudar com isso? Porque tá muito difícil para mim. E aí a gente parte do pressuposto que se a gente se ama, a gente quer o melhor pro outro. Se você realmente ama a pessoa que você divide a vida, quando essa pessoa comunica o mundo emocional dela, vai te pegar por dentro. Você para. Porque humaniza. Humaniza. Se eu chegar para você e falar, você é um porco, você não me ajuda com nada, você vai se defender porque eu te feri no ego. Perfeito. Agora, se a mulher que você divide a vida fala, eu estou me sentindo totalmente sobrecarregada, eu estou me sentindo sozinha, nesse momento eu preciso de ajuda, como que você pode me ajudar com isso? Percebe? Eu humanizei. Eu não fiz de você o problema, eu falei da situação e eu te trouxe como meu companheiro, como minha companheira, para que nós junto atacássemos o problema. Isso é maturidade. Maturidade é quando o casal junto ataca o problema. E maturidade é quando, ferido pelo problema, o casal se ataca. Perfeito, velho. E aí, provavelmente, se você tá lidando com um cara que ele é maduro nesse sentido, você me corrige se estiver errado, tá? Se fosse eu numa situação dessa, eu ia parar e olhar, ia parar e olhar aquela casa e falei, bom, te ajuda, por exemplo, se eu pegar a louça todo dia à noite na hora que eu chegar? Porque aí você tá começando a caminhar pra resolver um problema. E aí, obviamente, você tá abrindo margem pra um diálogo saudável, na minha visão, tá? Que pode ser que ela fale assim, olha, me ajuda muito. E resolver o problema, exato. Ou ela fala assim, olha, me ajuda muito, mas se você conseguisse também ficar mais meia hora com as crianças, também me ajudaria mais. O cara para e pensa, bom, consigo lidar com essas duas coisas. Pum, assunto resolvido. Faltou responder a pergunta final, né? Tem um negócio antes de fazer isso, que eu esqueci de falar. Então manda, velho, vamos... Toda relação precisa de validação emocional. Por que muitos casais ficam inflamados no diálogo? Porque não há validação emocional. O que é eu invalidar o seu sentimento? Eu chego pra você e falo assim, eu tô totalmente chateado porque aquele dia eu esperei que você valorizasse aquele momento que eu preparei pra que nós tivéssemos. Era importante pra mim. Aí você pega e fala assim, não, você sabe que eu tava trabalhando. Isso é invalidar o sentimento do outro, percebe? Eu falei que eu estou chateado, mas você quis justificar o porquê a situação aconteceu e de forma indireta você está falando, você não podia estar sentindo isso, porque eu estava trabalhando e você tem que entender. Se você não valida o meu sentimento, isso me inflama. E aí o que acontece? Eu vou reprimir isso. Quando eu vir falar com você novamente, eu já vou falar de uma maneira mais... A gente vai criando uma animosidade, a gente vai se inflamando porque a gente não valida um sentimento do outro. Então, dentro de uma relação, sempre que você tem alguém falando do sentimento, o primeiro ato é valide. Por exemplo, eu tava no shopping com a minha esposa e meus filhos. Aí minha esposa falou assim, eu vou no banheiro e já volto. E aí, tava fila no banheiro e não tinha sinal de celular. Ela demorou muito, eu já tinha olhado todos os livros, as crianças também. Eu saí da livraria, fui até o banheiro, não achei ela, fui pra outra loja, mandei mensagem. Ela saiu, não tinha sinal, não viu a mensagem, foi pra livraria. Não te achou? Não me achou, começou a me procurar. Quando a gente se encontrou, na fisionomia dela, ela já tava chateada. Eu percebi isso. Eu poderia contar toda essa história pra falar, você não tem o direito de ficar chateada, porque não tinha internet. Só que eu invalidaria o sentimento dela. E aí eu falei, oi, eu te mandei mensagem. Ela, mas não tinha, você tinha que ter me avisado. Não interessa a lógica. Interessa que ela estava chateada. Eu falei, eu sinto muito por isso.
Ou seja, eu sinto muito que você tá chateada. Você tem o direito, faz parte da vida. E aí o que acontece? Quando eu falo isso, aí eu desarmo. Porque a pessoa precisa sentir que o que ela tá sentindo é legítimo. Então, primeira coisa que você faz quando a pessoa fala isso, lembra? A gente usou o exemplo falando do sentimento. Valida o sentimento. Entrando na casa, você falaria, eu sinto muito que você tá sobrecarregada. Aí, ó, já validei. Eu recebi o teu sentimento. Agora eu proponho. Se eu lavar a louça, te ajuda? Se eu lavar a louça, torna o seu fardo mais leve? Olha só, isso gera confiança. As pessoas falam assim, por que eu não tenho confiança no meu relacionamento? É claro, vocês não validam um sentimento do outro. O marido vai falar que tá triste, a mulher interrompe e fala assim, não, nada a ver do que você tá falando. Ou você corta o outro pra falar do erro do passado. Olha que loucura. Eu falo pra você assim, olha, eu tô triste porque ontem você me tratou de uma forma que eu me senti desrespeitado. Aí você fala assim, mas e antes de ontem? Que você foi grosso comigo e eu não te falei nada. Pode crer, velho. Acontece demais. Você rebate um negócio... Ping-pong. Exatamente. E aí não tem conversa, não tem confiança. Porque eu sinto que você não se importa com o que eu me importo. Porque você não valida meu sentimento. Então toda relação precisa de validação. Senão ela começa a ruir de dentro pra fora. Cara, gostei dessa parte. Gostei. E já te emendo com uma outra pergunta, tá? Então, quais são, na tua visão, assim, tá? Até de forma quantitativa que seja, tá, Danilo? Assim, ó. Quais são as maiores críticas dos homens e quais são as maiores críticas das mulheres de um relacionamento? Porque eu acredito, na minha visão, que são duas coisas bem diferentes. Aquilo que incomoda a mulher no relacionamento, aquilo que ela espera de um cara é uma coisa A, e aquilo que incomoda o homem deve ser uma coisa totalmente B. Na tua visão, o que é? O que mais pega pro homem e pra mulher? Cara, o homem, ele é mais simples de agradar. O homem maduro, né? E ele quer o quê? Ele quer menos briga, paz e sexo. Tá feliz. Concordo com você, velho. E não ser desrespeitado, porque o homem vive sem afeto. O homem não vive sem respeito. Isso eu concordo contigo pra caralho. Então, muitas vezes a mulher quer amar o homem como ela gostaria de ser amado. Só que o homem é muito mais motivado na admiração que vem de uma linguagem de respeito. Eu admiro muito o sacrifício que você faz pela nossa casa, pela nossa família. Eu respeito muito a forma que você cuida e protege a gente. Essa é uma forma de ser afetuoso com o homem. Entende? Não uma forma que a mulher gostaria de receber a partir de um mimo, ainda que haja uma intimidade, mas em si o homem, a linguagem suprema do homem é respeito. Já a mulher, ela enxerga a vida mais pelo lado emocional, mais pelo lado sentimental, e é o mesmo raciocínio. Você tem um raciocínio lógico, você tem um raciocínio emocional. Então é uma forma que eu posso verbalizar. Você percebe que muitas vezes eu estou verbalizando o mundo emocional. Então é uma linguagem. Só que o homem, por não ter a linguagem emocional tão desenvolvida, ele muitas vezes acaba sendo totalmente não assertivo em como amar a mulher. Ele invalida a mulher, ele faz a mulher não se sentir amada, priorizada e importante. Eu vou te falar como. Eu vou te dar um exemplo simples. Um caso que muitas vezes acontece. O homem, de forma lógica e racional, está com planejamento para comprar algo que ele acha que faz sentido para a família. E aquilo faz sentido pra ele. Só que a mulher, que é emocional, ela tá muito mais focada em experiência. O homem tá muito mais focado em segurança, muito mais focado em conquista, em estabelecer uma base segura e pra não ter problema, porque o homem busca paz. Só que a mulher tá buscando viver a vida, porque a mulher é esse lado sentimental. Então ela está experienciando a vida nesse momento. Aí ela vai e fala assim, vamos fazer uma viagem, porque ela quer viver. Porque na verdade isso traz vida pra ela. Porque de 0 a 10, para ela isso é 10, não é importância. Só que o homem olha a viagem de forma racional e de 0 a 10 para ele é 2 em importância. E aí ele tá vendo custo na viagem, praticamente, né? Ele tá fazendo uma análise lógica, só que na análise lógica não entra a forma certa de se amar a mulher dele. E aí ele faz o quê? Não, agora não é o momento. Só que o que ele tá
que ele tá comunicando para ela? Que ele não se importa com o que é importante para ela. Então o homem vai invalidando aquilo que para a mulher é muito importante, porque ele traz um raciocínio muito mais lógico do que emocional. Só que a mulher traz um raciocínio emocional. Então ela quer viver momentos, ela quer viver a família, ela quer desfrutar a relação. E o homem está preocupado em crescimento, conquista, em status, em poder, em segurança. E aí o que acontece? Ele vai invalidando aquilo que a mulher vai pedindo, como um momento de qualidade, como uma viagem, como ela um autocuidado, uma estética, uma cirurgia plástica. E nesse lugar racional, o homem vai falando, agora não é hora para isso, agora nós não vamos fazer isso. Ele vai priorizando aquilo que faz mais sentido para ele. Só que ela vai se sentindo não priorizada, não amada, sozinha, sem companheiro, porque ela não tem alguém que enxerga o mundo emocional dela. Ela não tem alguém que aperta o botão verde, olha, e ame ela da forma que ela precisa ser amada. Pelo contrário, toda vez que ela pede para ele apertar o verde, ele invalida, porque ele não enxerga como importante. Puta, pode crer, velho. E eu até me lembrei agora de 2 experiências pessoais que eu vou compartilhar contigo, Danilo. Que, velho, assim, ó, eu sou um cara muito racional, né? E eu lembro que teve um dos meus relacionamentos, né? Que... Cara, obviamente, assim, né? A gente sabe que a mulher, ela tem o lado das emoções bem mais aflorado que o dos caras, óbvio, né? E eu não lembro nem o que era, assim. Eu tava num relacionamento uma vez com uma pessoa e ela tava muito chorosa, tá? Tipo assim, tava chorando por um negócio que não tinha, na minha visão, não tinha motivo pra estar chorando por aquilo, tá? Real, tá? Real. Eu cheguei, dei uma... Não foi uma cutucada, mas eu dei uma pontuada naquilo, né? Eu não lembro nem se acho que se era por WhatsApp, se era pessoalmente, não lembro agora, né? Eu falei, meu, sério que você tá chorando por isso? Para de chorar. E olha só o que eu ouvi. Eu achei muito massa isso aí, tá? Eu falo assim, isso foi um aprendizado legal pra mim. Essa mulher, ela falou assim pra mim, bom, você sempre não falou que você gosta de uma mulher feminina? Pois é, eu sou uma mulher feminina, e mulher feminina chora. Mulher feminina, tipo, sente as coisas, entendeu? Falou, se eu fosse muito masculinizado, se fosse que nem você, provavelmente não estaria chorando. Eu falei, puta, velho, isso é real, né? Então, assim, se eu quisesse uma mulher que não fosse um pouco dramática, que não fosse um pouco mais chorosa, que não fosse um pouco mais... Então, eu teria que estar com um homem. Realmente, faz sentido o que ela falou. Então, essa foi uma situação. E uma outra que eu aprendi também, por isso que eu te falo, cara, eu acho que é muito legal quando o cara... Eu sempre aprendi muito com os meus relacionamentos. Tipo, de parar e falar assim, opa, deixa eu ver o que aconteceu nessa dinâmica aqui pra ver o que eu posso tirar de lição disso aqui. Teve uma vez também que eu lembro, cara, que assim, ó... Essa pessoa específica, ela veio compartilhar um problema comigo, né? E, cara, a minha cabeça é de resolver um problema. E essa pessoa, acho que, sei lá, ela ficou uns 30 minutos falando pra mim. Não, porque aconteceu isso no meu trabalho, daí levou a isso, daí meu chefe, sei lá, foi viajar, e daí aquela demanda, não sei o quê, papapá. Não lembro nem exatamente o que era o assunto, mas, enfim, ela veio compartilhar comigo o negócio por meia hora, né? E por meia hora, eu tentava achar uma solução pro problema dela. E eu ouvi o seguinte, depois que caiu minha ficha, né? Falei assim, viu? Você não precisa resolver meu problema, eu só quero falar do meu problema. Eu falei, entendi. Porque realmente, tá? Depois uma coisa que eu descobri, você me corrija se estiver errado, é que muitas vezes a mulher não tá preocupada que o cara resolva aquele problema dela. Às vezes ela só quer falar. Às vezes ela só quer pôr pra fora aquele problema. Às vezes ela só quer que alguém ouça, ela não quer que alguém resolva. Então, assim, é muito legal porque, assim, você começa a ficar um pouco mais antenado, eu diria, um pouco mais afinado pra entender o que é só, talvez... um problema que precisa ser resolvido, que ela quer que você resolva, e o que é somente uma descarga emocional, talvez, o que é somente, talvez, um compartilhamento, tipo, de emoções, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito fácil pro cara misturar as duas coisas. Cara, tem hora que a mulher, ela só quer falar, ela só quer pôr pra fora. E ela quer pôr pra fora com o cara que ela confia, que é o cara que ela tá junto, né? Então, muitas vezes, assim, o que eu percebi, tá? Talvez de cada 10 coisas que eu ouvia das mulheres, talvez eu acho que umas 7 não precisavam de uma resolução. Era só um desabafo. Essa palavra que eu queria achar, tipo, era só um desabafo, né? Então, inclusive, isso eu comecei até depois a falar pros caras. Falar, presta atenção que talvez se alguma coisa que a mulher te traga, que talvez não demanda uma resolução. Talvez não demanda, talvez é só um desabafo, entendeu? Então eu queria até que você pontuasse sobre isso, né? Tipo assim, compartilhei contigo 2 experiências pessoais. Uma que era sobre
você tentar tomar cuidado pra não tentar transformar uma mulher feminina num outro homem, né? Tentar empurrar goela abaixo na cabeça dela um raciocínio lógico das emoções dela que não faz sentido, ela tem que viver aquilo mesmo, né? E esse outro ponto que eu te falei, né? Então, assim, acho que nem tudo que a mulher traz pra você necessariamente precisa de uma solução. Aí você comenta da forma que você quiser, né? Tô só compartilhando contigo. O que você acha disso aí, Danilo? Perfeito. Cara, no primeiro exemplo, é muito aquilo que a gente fala do mundo emocional, né? Para de chorar, né? Para, chorando demais. Faz uma criança. Mas sabe que tem um quê? Agora é uma palavra pesada, mas é Não, verdade. mas não foi assim não, tá? Tem um machismo estrutural por trás de uma insensibilidade. E eu vou te falar por quê. Você acha que é mesmo? Eu vou te afirmar e vou te provar. Então me fale, velho. Porque pra mim é muito coisa tipo de homem normal mesmo. Eu não vejo que isso foi construído, Isso entendeu? aí foi totalmente construído. É mesmo? Me fala então, quero saber. Se você chorasse quando era pequeno, podia? É ruim, viu? Você toma uma carcada. Para de chorar, você é homem. Como que a gente construiu nossa masculinidade? Por aquilo que a gente não poderia ser. Tá. Não pode chorar, exato. Não pode ser fraco. Não pode ser fraco. Não pode ser menininha. O que acontece? A gente não sabe lidar com o sentimento de tristeza. Eu tô te falando porque eu já tratei caso assim. Que o homem, quando a mulher começava a chorar, ele falava lá, por que tá chorando? Aí a mulher falava, olha como ele é insensível. Aí eu falei, quando ela chora, como você se sente? Aí ele falou, eu me sinto um fracasso. Por quê? Porque a gente é sempre voltado para conquista. Homem é orientado para conquista. Homem é um resolvedor de problema. A gente nunca soube lidar com a tristeza. Então a gente enterra sentimentos ruins para a gente afirmar nossa masculinidade. Então a tristeza muitas vezes para o homem simboliza inconsciente. Isso é inconsciente. Simboliza inconscientemente que você é fraco, que você é fracassado, que tem alguma coisa errada. Então ali de forma subjetiva, para de chorar. O que é isso? Por quê? Porque isso é errado. Agora eu vou te falar uma coisa. A gente vai ter que dar uma caminhada aqui. Não, vambora. Bora. É uma estrada de 1 quilômetro agora pra eu explicar Como tudo chama isso. aquele caminho lá na Europa? Lá? Santiago de Compostela. Posso? Compostela? Compostela. Compostela é isso, Sem né? problema ou Não, vambora. Cara, vamos lá. A ideia do papo é esse mesmo, viu? Não é nada fechado. Não, tem que responder agora. Vamos dar uma volta aí absurda e fazer sentido no negócio. Tá de tênis, chinelo. É pra construir o raciocínio. Vamos lá. Depois você me lembra a segunda pergunta. Ainda tô na primeira. O segundo caso. O que acontece? A gente se associa muito a tudo. Nós estamos totalmente identificados com aquilo que nós vemos. Mas nós não somos o que vemos, nós não somos o que sentimos e nós não somos o que pensamos. Nós somos... Ou seja, eu não sou isso aqui. Só que a gente se associou tanto às coisas que a vida se tornou um único objetivo. Viva para ser feliz. Então a gente está o tempo inteiro evitando tristeza e buscando situações de agradabilidade. E quando você tem uma estrutura machista que faz o homem entender que tristeza é algo que ele tem que evitar, quando a mulher fica triste, a gente quer rejeitar. Porque a gente está buscando ser feliz, a gente não está buscando tristeza. Só que a tristeza faz parte da vida, porque através dos sentidos é que eu interpreto essa realidade física e tangível. Ou seja, eu não sou o meu pensamento e eu não sou o meu sentimento. Isso são ferramentas para eu lidar com esse mundo tangível e visível. Então, a tristeza, pensa numa árvore. A parte externa é a alegria, mas a raiz é a tristeza. Eu só sei que a alegria é boa porque um dia eu fiquei triste. Quando eu rejeito a tristeza, porque na cultura machista, homem não pode ser fraco e tristeza é sinal de fraqueza, eu não aprendo a lidar com os meus sentimentos. E aí, quando a minha mulher chora, inconscientemente, eu atribuo o choro dela ao meu fracasso, então eu sou insensível. E aí eu te falei, qual que é o segredo de todo relacionamento? Validação emocional. E aí eu vou para a segunda pergunta. Quando a mulher, e eu vou te dar um exemplo na criação infantil disso, quando a mulher, ela compartilha o sentimento, ela não quer que você resolva, só que o homem é um resolvedor de problema. Então ele está olhando pela lógica de que isso é um problema a ser resolvido. Então ele está muito mais focado em dar uma solução do que fazer uma validação. E quando eu não valido o sentimento da pessoa, da minha companheira, e eu, ao contrário disso, eu proponho uma solução, ela sente que ela não pode ficar triste. E inconscientemente é o que eu não quero. Eu quero tirar a tristeza dela e propor uma alegria. Mas não é isso, porque isso não é uma relação humana. Agora, se
se ela ficar triste por si só e sentir que ela pode estar triste comigo e ela tem um lugar seguro para manifestar o que ela pensa, como ela pensa e o que ela sente, então ela se sente validada. Ela tem segurança emocional para ser quem ela é comigo. Isso traz uma evolução para o relacionamento e um amadurecimento. Então é muito importante que a mulher saiba lidar com a parte racional e o homem saiba lidar com a parte emocional, para que ambos consigam se encontrar no mundo emocional um do outro. Quando eu não me encontro, é como se nós fôssemos dois Edwards mão de tesoura. Lembra desse filme? Dois Edwards mão de tesoura dentro do quarto procurando se abraçar. Você acha que vai dar alguma coisa? Vai dar morte. Porque você vai se ferir. É quando a gente não conhece o mundo emocional do outro. A segunda situação... Você já até respondeu. Eu respondi, é verdade. Que é de resolver o problema e tal, que eu falo, você não precisa... Eu só quero falar, não quero que você resolva nada. Agora, para eu fechar... Por que eu trouxe esse exemplo? Imagina uma criança. A gente não para pensar. Aqui está o celular, o meu iPhone. O meu iPhone tem um sistema operacional que é o iOS. Então... A parte que eu toco é o hardware, a parte que eu não toco é o software. Perfeito. Isso significa o quê? Que se eu tirar o software do meu iPhone, não serve para nada. A criança nasce, o corpo é o hardware e o software. O software é desenvolvido, é produto do meio. Através da convivência com pai, com mãe, vai se desenvolvendo um aparelho psíquico. Escolinha, criança, amigo. Tudo, primeiros anos. Sim. Então, ou seja, a minha lógica de vida, muitas vezes, é baseado... onde eu cresci. Então eu já sou enviesado por si só. Agora pensa numa cultura machista, onde eu não posso lidar com a minha tristeza, porque se eu ficar triste eu sou fraco. E aí o meu ego é frágil, e aí eu tento esconder a tristeza. A criança, desde cedo, é aquilo. Você vai pro seu filho tá chorando de 2 anos, para de chorar. É menininha? Que foi, moleque? Vira homem. Inconscientemente, eu tô produzindo nele um entendimento de vida o quê? A tristeza é errado, tristeza é sinal de fracasso, vulnerabilidade é sinal de fraqueza. E aí você vai criando um homem imaturo emocional que não sabe lidar com as suas próprias emoções. No fim, aquilo que você acha que você está protegendo a sua vulnerabilidade, que você está se tornando forte, se torna seu maior calcanhar de Aquiles. E qual que é pra você, na tua visão, o limite, literalmente o limite, tá, Danilo? Assim, ó, que o cara, ele consegue expor essa... vulnerabilidade, uma palavra que o pessoal gosta de falar muito hoje em dia, tá? Mas sem parecer um homem bunda mole, literalmente. Tá? Banana, então, assim... fracassado. Por que eu te falo isso, tá? Porque o que eu percebi trabalhando principalmente com homens, daí no caso, foi o seguinte. Em algum momento, o cara, ele veio dessa base de, olha, não chore... caralho, porque é feio, não chore. Ou o cara nem teve essa base, tá? Em algum momento ele comprou uma ideia de que, olha, mostra a sua vulnerabilidade, porque é bom. Só que o cara começou a fazer isso sem filtro. Então ele começou a mostrar isso pra todo mundo. A ponto de, por exemplo, ele começar a conversar com uma mulher, Instagram, WhatsApp, seja lá o que for, e o cara começou a despejar toda a vida triste, história triste dele, em cima dessa mulher. E quando ela olhou, ela falou assim, cara, peraí, esse cara é mais frágil do que eu. Eu não quero ver esse monte de problema que esse cara tá passando, entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Chegou um ponto que o cara, ele perdeu a mão. Ele não conseguiu, tipo, fazer um filtro dele, pessoal, pra saber, cara, peraí, eu nem conheço essa mulher, por que eu tô abrindo os meus problemas pessoais de vida pra ela e tornando ela numa psicóloga? E essa mulher, obviamente, criou repulsa, criou nojo da cara dele. E eu perguntei, falei, cara, mas o que você fez? Não, porque ela começou a perguntar pra mim, eu comecei a abrir todos os meus problemas de infância. Eu falei, nossa, mas você conhece? Não, nem como acabei de conhecer agora e tal. Eu falei, por que você fez isso, entendeu? Então eu acredito que, assim, vai ter talvez um momento que você consegue fazer, digamos, baixar um pouco tua armadura, entendeu? Tirar um pouco a carapuça e falar assim, olha, isso aqui sou eu, tá? Isso aqui me chateia, isso aqui me machuca, isso aqui não é legal. Mas isso que eu quero saber, assim, na tua visão, qual que é esse momento? Pro pessoal não comprar a ideia que, olha, pode ser com qualquer pessoa, a qualquer momento, vai lá e chora na internet, porque... eu vou te dar um exemplo aqui, consciência, que eu acho... Eu não faria, tá? Eu tenho uns caras, por exemplo, que eu sigo pessoalmente, o cara me segue, eu sigo de volta, o cara passa mal, vai no hospital, fotinha do soro no braço. Isso é. Eu falei, cara, para, entendeu? Então, assim... Eu não faria, por exemplo, eu não faria. Aí é carência, né? Então, eu acho. Aí já acho que é uma carência, uma necessidade, tipo assim, deixa.
Ai, fulano, você tá bem? Eu falo, aí é atenção. Furou atenção, exato. Furou o pneu na hora, meu pneu furou mesmo. Quer saber o isso, cara, tipo assim, agora, sabe? Então, assim, eu quero ver, assim, de você, tá dando assim, qual que seria esse limite saudável que dá pra você ser vulnerável, entendeu? Sem ser machista, obviamente, né? Cara, eu acho que já se fala, né? Vulnerabilidade é ponto crítico. Ponto crítico é onde te desarma. Só existem 3 pessoas que você pode mostrar sua vulnerabilidade como homem. Primeiro, pra Deus. É o lugar onde você se ajoelha. É o lugar onde você se rende. Segundo, seu travesseiro. Terceiro, sua esposa. Aquela que é a sua mulher e que tá do seu lado em qualquer situação. Concordo. Agora, uma relação recente, não. Uma relação recente é um homem que mostra a vulnerabilidade dele pra qualquer pessoa, ele tá numa energia muito feminina. Porque a mulher, ela resolve o problema falando. Então, a mulher é natural. Se uma mulher começa a chorar aqui na sala, só tem homem, vai ficar todo mundo... Tipo, tem um elefante na sala. A gente fica meio sem graça, porque a gente não sabe lidar muito com isso. Se tem outras mulheres, automaticamente elas já vão se abraçando. A mulher lida assim. Então, o homem que é um cara que sempre tá se pondo numa posição, assim, de vulnerabilidade em qualquer relacionamento, ele é um homem que ele é imaturo e ele tá numa energia muito feminina. E aí você não vai conseguir conquistar a mulher, porque o que a mulher busca é segurança. Se você tá totalmente inseguro, se você não é capaz, então, de conduzir uma família. Não tem como você ser atraente. Não tem como. Perfeito. Tá, então concordamos isso aí. Eu gostei até da ordem que você colocou, tá? Porque quando você falou do travesseiro, né? Tem um lugar antes da esposa. Não, total, velho. Achei do caralho. Porque, assim, uma das coisas que eu mais recebi ao longo dos últimos anos aí, tá? É assim, os caras com uma dificuldade muito grande de superar esse relacionamento, tá? Término, principalmente, e tal. Aquela coisa assim que o cara veio 2 anos sofrendo e lembrando daquilo. E eu percebi uma coisa, cara, um negócio que ajudava muito os caras, que era o seguinte, eu falei, velho, você já chegou a chorar? Ah, não chorei ainda e tal. Cara, coloca a música que você ouvia com ela e chora, mas não vai chorar pra todo mundo. Vai no banheiro, vai no seu quarto, se afasta, mas põe pra fora, porque você vai sentir melhor, eu garanto pra você, por quê? Que é aquilo que você falou, eu falo assim, o problema que eu vejo também dos homens, tá? É assim... Ensinaram pra gente que a gente não pode nem sentir algumas emoções. Eu falo, isso é ruim, cara. Eu falo, uma coisa é você sentir as emoções, outra coisa é como que você faz uso desse sentimento, entendeu? Então, por exemplo, eu posso sentir raiva de ter tomado um pé na bunda. Só que se eu engavetar essa raiva, vai ser ruim. Se eu engavetar e fazer de conta que ela não existe, varrer por debaixo do travesseiro, isso em algum momento vai se cobrar. E se eu canalizar essa raiva e sei lá, fazer um stalking na casa da pessoa e bater na casa dela meia-noite, jogar um tijolo no telhado dela, puta que pariu, por que você me largou? Também é ruim. Então eu digo assim, qual que, na minha visão, um dos problemas também do cara, né, assim, é o cara achar que não pode sentir, que eu acho que é um grande problema. Eu acho que, cara, tem emoção que você tem que sentir, né, normal. E outra coisa é como que você faz uso de forma prática daquilo que você tá sentindo, né? Então eu digo, quando você falou do travesseiro, eu falo, cara, tem hora que travesseiro te ajuda pra caralho, entendeu? Então eu gostei da ordem que você colocou, inclusive, né? Então Deus, travesseiro e depois sua esposa. É que tem uma lógica pra mim isso. Eu acho que a relação, existem 3 níveis de relação e você nunca pode inverter isso. E aqui fica o conselho pro homem também. Na relação, você se relaciona primeiro com Deus. Porque se a gente não se relacionar com Deus, a gente não sabe nem quem a gente é. Então eu sou um homem de fé e acredito em Deus. E é em Deus que eu sei quem eu sou. Quando eu não tenho um relacionamento com Deus, eu acho que eu sou simplesmente o que o meu ego diz que eu tenho que ser. E o meu ego foi construído fruto do meio onde eu nasci. Então, como eu me associo a muitas coisas, eu me ofendo, eu me chateio. Mas quem se ofende, quem se chateia, não é o eu consciente, é o ego. Então, em Deus eu sei quem sou. Se sei quem sou, não dependo de aprovação de ninguém e não tenho muita importância com a opinião também de quase ninguém. Pouquíssimas pessoas que têm o poder de terem relevância de fala na minha vida. Segundo lugar, de relação. Então eu me relaciono primeiro com Deus. Depois, você tem que se relacionar com você mesmo. Porque qualquer outro relacionamento depende da sua autoestima. Não existe relacionamento sem autoestima. Muitas mulheres falham nisso, porque elas têm uma energia sacrificial pela família. Então a mulher, ela vai falando não pra ela, não pra ela, não pra ela,
mas sim para a família. E muitas vezes, desse lugar, ela se desvaloriza, ela aceita muita coisa, e ainda quando a relação não dá certo, ela não sabe nem quem ela é. Ela segue por um caminho autodestrutivo. Então, a vida com Deus, ela torna o homem alguém muito mais disciplinado, torna o homem alguém muito mais coletivo, porque o homem é totalmente voltado para o individualismo e para a conquista dele. Quando o homem se relaciona com Deus, ele é voltado por um propósito. Então, ele manifesta as virtudes daquele que se relaciona com Deus. É um homem de caráter, é um homem que não mente, é um homem que se importa com o próximo, é um homem que serve, é um homem de legado. E legado é aquilo que eu construo dentro das pessoas. É o meu exemplo, a minha referência. Se a gente fala, por exemplo, do Mandela, né? Você percebe, tem um simbolismo, é um legado que ele deixou. E todos, a gente fala de Jesus como homem, não Jesus Deus, Perfeito. Jesus homem que caminhou na terra, né? Você tem um legado, uma conduta de vida. Então, quando o homem se relaciona com Deus, ele traz isso, uma recuperação da identidade dele a partir das virtudes que ele tem que praticar. E aí ele tá pronto para se relacionar com ele mesmo, porque ele não vai ser o cara carente que tira a fotinho do braço, mas ele vai ser alguém que ele já entendeu que na casa dele, ele é o piloto desse avião, não é outra pessoa. Ele é o maior responsável por isso. E homem é isso. Pelo homem... sucesso e pelo fracasso de todo Sim. mundo, queira ou não, né? E aí eu Exatamente. posto isso, aí é sempre todo cara que fica, aí você só fala do que os homens têm que fazer. É um cara que não entendeu que a mulher que ele quer tá no homem que ele não é. Porque a mulher é muito mais voltada para a relação. Eu acabei de te explicar que ela vai se sacrificar por isso. Quem não se sacrifica é o homem. Então, o homem precisa se relacionar com Deus e depois com ele mesmo. Então, Deus, eu choro diante de Deus, eu choro comigo, no meu travesseiro, o meu momento comigo. Dentro de mim moram vários Danilos e aqui a gente põe um dashboard, conversa. E depois que eu me relacionei com Deus, me relacionei comigo, eu tô pronto para relacionar com a minha aliança mais importante da vida, minha esposa. Então essa é a ordem. E aí o homem maduro, o homem adulto, o homem que se relaciona com Deus, se relaciona com ele mesmo, ele faz, e a mulher madura, ele tem na mulher dele uma conselheira sábia, porque a mulher ela tem um discernimento e uma sensibilidade, melhor dizendo. O discernimento vem mais do homem, mas a mulher tem uma sensibilidade que faz ela ver nas entrelinhas que o homem não vê. Então esse homem adulto, maduro, que assumiu a responsabilidade, que não se faz de vítima, que não fica dando desculpa, que não fica criando historinha para justificar suas próprias omissões e derrotas. Esse cara, ele chega na mulher dele e ele não vai ter o ego ferido, ele vai conseguir aceitar a interferência da mulher dele. Um homem imaturo é um homem do ego muito frágil. Então, quando a mulher opina, quando a mulher fala, ele tá se ofendendo e tá se defendendo. Porque como o homem é voltado para a conquista, o homem não gosta de conselhos não solicitados. E quanto mais imaturo o homem é, mais ele se ofende quando a mulher dá conselho, porque ele sente que ele tá fracassando. Entende? Então essa é a ordem dessa relação. Por isso é muito importante. E para a mulher, só para fechar o ciclo, a mulher precisa se relacionar com Deus para que ela desenvolva uma vida de autocuidado a partir da autovalorização. Porque a mulher tende a se desvalorizar por aceitar muitas coisas em prol da relação. Porque como ela tira o senso de si mesmo da relação, ela é voltada para a família. O homem tira o senso de si mesmo do trabalho. Ele é voltado para a conquista. Como ela tira o senso de si mesmo daqui, se ela perde a família, ela sente que ela é um fracasso. Assim como o homem desempregado sente que é um fracasso. Então ela se negligencia pelo bem da família. E aí você tem um homem que é voltado para a família e é imaturo e não é responsável com o mundo emocional da esposa. Então você tem uma mulher se sacrificando pela família e um homem negligenciando a mulher que está se sacrificando. Nesse lugar de autodesvalorização, ela vai cada vez mais diminuindo. Então a mulher se relaciona com Deus, redescobre o seu amor próprio, se relaciona consigo mesmo, falando muitas vezes não para a família, para falar sim para si mesma, e a partir desse lugar de saúde e de valor próprio, ela está pronta para se relacionar com o esposo e depois se relacionar com os filhos. Essa estrutura é uma estrutura saudável. Perfeito, velho. E de onde... Deus é o mesmo família, e cônjuge. Não, perfeito, velho. Como que é a frase do Bolsonaro lá? Deus, pátria e família. Cara, deixa eu te... uma coisa assim, eu tô sempre antenado com algumas coisas que sempre aparecem na internet, principalmente assim, até de outros produtores de conteúdo. E assim, tem algumas coisas que eu vejo, assim, que eu ouço a reclamação dos caras, daí eu vejo algumas mulheres produzindo conteúdo em cima disso pra ajudar mulheres. E, cara, uma coisa assim que eu tenho percebido de forma crescente, tá dando o seguinte: mulheres que não têm tesão pelo cara de forma sexual. Namoro, casamento. Eu vou até um pouco mais além, tá?
mulheres que reclamam quando o cara procura ela pra sexo, entendeu? E assim, até produtor de conteúdo respondendo, né? Tipo assim, a própria mulher já manda na pergunta, ele é um cara bom, ele é um cara papapá, mas eu não gosto, eu não quero, eu não sei o quê, papapá. Como que você enxerga isso? Essa questão, tipo, do sexo da mulher pro cara, porque realmente, a gente concorda nisso, né? Assim, o homem, ele quer realmente um lar, paz, sexo e beleza, né? Por que para algumas mulheres é tão difícil entregar isso de uma forma que não seja falsa, de uma forma que não seja mecânica, de uma forma que, velho, eu tenho tesão pelo cara, entendeu? Vou um pouco mais além até pra complementar. É mais ou menos assim, tá dando, por exemplo, como parece que pô, ela conhece o cara e perdeu um pouco daquele desafio, é como se não tivesse muito que se esforçar na cama pra agradar um cara que tá dando a vida dele por ela, pela família. Aqui estamos falando, obviamente, sim, de um cara que é bom, tá? Não de um cara que, olha, eu vou te negar sexo porque você é um vagabundo, entendeu? Não. Estamos assim, de um cara que faz o papel dele e a mulher não tem tesão. Ou ela não quer, ou sei lá o que acontece. Como que você enxerga essa situação? O homem precisa entender que ele, mais do que a provisão financeira, a mulher precisa de provisão emocional. A mulher interpreta a vida muito mais sentimentalmente e ela verbaliza essas sensações. É por isso que a mulher investe muito em experiência. Vamos sair, vamos viajar, vamos ter um momento de qualidade. O homem, como está voltado para a conquista, ele está preocupado em economizar dinheiro, construir uma cidade onde ele vai ser o rei e ele vai ter um exército e vai dominar o mundo. Entendeu? E aí ele fala, viagem, para quê? Vamos dominar o mundo. Sair para o restaurante, para quê? Deixa eu aliviar o estresse e só assistir um futebol. Então o homem, ele é autocentrado. Quanto mais imaturo o homem, mais egoísta, mais individualista. E esse homem egoísta, individualista, que não entende o mundo emocional da mulher, ele é um cara que ele é bom, ele é um homem bom, ele é um homem trabalhador, ele é um homem que ele ama sua esposa, e aí só que ele não percebe o mundo emocional da mulher. E aí o que acontece? A mulher, para ter desejo pelo homem, ela se faz uma pergunta diariamente, inconscientemente: será que ele me ama? Será que ele me ama? A mulher diariamente se pergunta isso, porque a mulher está sentindo a vida. A mulher não é tão lógica quanto o homem. O homem fala, é claro que eu te amo, eu trabalho, eu sou fiel, eu volto todo dia pra casa, eu tô com você, meu planejamento de vida é pra você, é óbvio que eu te amo. Aí a mulher fala, isso é lógica, agora vamos ver na parte de sentimento. Você me ama? E aí ela olha, ele se importa com o que eu me importo? Ele tem tempo de qualidade comigo? Ele me escuta? Ele é um bom ouvinte? Ele valida o meu sentimento? Ele é afetuoso comigo? Ele tem tempo de qualidade com a família? Ele é comprometido com as crianças? Ele comemora datas especiais? Se você for afetuoso, se você se voltar para a família, se você comemorar datas especiais, tiver tempo com seus filhos, de 10 vezes você procurar sua mulher para sexo, 6 ela vai estar disponível. Por quê? Porque o sexo para a mulher, ele é primeiro emocional, depois ele é físico. O sexo para o homem é primeiro físico, depois emocional. O homem precisa de uma abertura física para ter uma abertura emocional. A mulher precisa de uma abertura emocional para ter uma abertura física. Total. Então imagina só que você acabou de comer uma feijoada e te deu um mal-estar e parece... Você comeu a feijoada meio-dia, 8 horas da noite, parece que você acabou de comer a feijoada. E a sua esposa te procura para ter um momento de intimidade. Você vai conseguir ter? De maneira nenhuma. Você não consegue pensar nem em sexo. Todas as vezes que o homem é ausente emocionalmente e ele fica procurando a mulher e exigindo dela uma disponibilidade, uma disposição sexual, sendo que ele não tem presença emocional, sendo que ele não é um bom ouvinte, sendo que ele não está comprometido com a família, mostrando isso por intermédio de experiências, porque a mulher vive a vida experienciando através dos sentimentos e das emoções, ela não vai ter disposição, é como se ela tivesse indigesta. E aí ele critica, e aí ele aponta, e aí ele reclama. E nesse lugar, essa mulher que está se perguntando, será que ele me ama? Mas ele não tem tempo comigo, então eu me sinto sozinha. Será que ele me ama? Poxa, mas ele não faz nenhum plano pra gente, então eu me sinto sozinha. E ela se sente sozinha, ela se sente insegura, se ela se sente segura, ela não se abre. Porque pra ela se abrir, ela precisa se sentir segura. Pra ela se sentir segura, ela precisa ter presença emocional. Tá, boa. Traição, Danilo. Vamos falar sobre traição agora. Traição, consciência. Traição. Tá em alta também, né, cara? Hoje, Traição?
Hoje a moda é mais trair do que ficar casado, né, velho? Cara, o merda. negócio tá feio. Tá embaçado Hoje a ordem é demais. começar a É o que eu namorar, mais trair, pego. depois você tá E agora é homem, mulher, todo mundo tá traindo. Não, então... Todo mundo é muita gente, né? Não, então, todo mundo é muita gente, velho, mas é real. E eu lembrei disso aí porque, novamente, né, me mandaram... Normalizaram a traição. Né? Não, é muito foda, assim, pra você ter uma ideia, tá? Mandaram pra mim vários vídeos do... Na verdade, assim, é o mesmo vídeo, mas mais de uma pessoa me mandou. Do Wendel Carvalho, ele respondendo uma caixa de perguntas sobre traição. Se ele perdoaria uma traição, né, tipo, vindo da mulher dele e tal. E bem rapidamente ele falou assim, olha, eu perdoaria, ele até fala o nome da esposa dele lá, se ela, por exemplo, assim, se ela me traísse 7 vezes, as 7 vezes eu perdoaria ela, porque Jesus ensinou que você tem que perdoar 70 vezes 7, enfim. Ele deixou muito claro que, assim, se a mulher dele traísse ele, não seria, tipo, nenhum tipo de problema, aparentemente, perdoar e continuar com ela, não importa quantas vezes ela traísse, tá? E eu acho que muitas vezes é muita coisa também, né? Tua visão geral primeiro, antes da gente aprofundar, né? Tipo, em tópicos específicos e tal, tipo, sobre traição, mas, assim, tua visão geral, tá? Então, o que você tá vendo? Tá, assim, ó, tá traindo igual, quando chega pra mim, tipo, caso pra mim, por exemplo, que teve traição do A, traição do B. Eu, do meu lado, eu vejo muita traição. Eu sempre soube, a gente cresceu ouvindo que homem trai pra caralho. Eu já li pesquisa que, olha, mulher já empatou com os caras, tá? Não vamos colocar esse negócio que mulher tá santa, ó, santinha. Mulher, tipo, tem mecanismos melhores pra trair, pra esconder, pra justificar, inclusive, né? O que você tem visto, no geral, tá? Então, estrago que causa, como... Dá um overview, assim. Vamos lá. Só pra a minha opinião sobre perdoar, cara, traição é quebra da aliança. Quebra da aliança, o casamento não deu certo. Esse é o primeiro ponto. Eu gosto muito de comparar o relacionamento com avião. Então, primeira coisa, relacionamento, se é avião, submarino não é avião. Então, tem muitas coisas que as pessoas estão querendo transformar um submarino no avião. E é impossível. Submarino afunda, avião voa. Então, por exemplo, meu cônjuge não me ama, não me prioriza, me desrespeita, me xinga, me bate, me agride, me controla, é extremamente ciumento, possessivo, controlador. Não, então, assim, não é relacionamento, é submarino. Não tem como transformar submarino em avião. Submarino afunda. Agora, o que é o relacionamento como um avião? Ou seja, eu tenho pré-requisitos para isso ser uma relação. É essa a ideia. Perfeito. Uma asa é palavra, outra asa é atitude. Se tiver as duas asas, o avião tem sustentação, a relação se mantém no ar. E isso é o quê? Um suprir as necessidades básicas do outro. O homem tem uma demanda sexual maior. O homem quer paz, menos briga e sexo. Então a mulher que é madura e adulta vai dar isso pro homem. Só que o homem que é maduro e adulto também vai entender que a mulher precisa de afeto, a mulher precisa de carinho, a mulher precisa de atenção, a mulher precisa de tempo de qualidade, a mulher precisa que o homem se mostre comprometido com a família, que o homem comemore datas especiais, porque a mulher é sentimental. A mulher que recebe essa validação emocional, que tem um homem presente, e o homem que tem a mulher, que respeita, que muitas vezes não está tão disposta sexualmente, mas ela está disponível, porque ela tem amor, ela tem atenção. Então, às vezes, ela não quer começar, mas depois fica bom para todo mundo, porque ela tem disponibilidade, porque ela se sente amada, então ela tem prazer em ter intimidade com o marido. Aqui não tem traição. Agora, o que acontece? Quando eu começo a negligenciar a necessidade básica da mulher que é atenção, do homem que é se sentir respeitado, eu começo a xingar esse homem, você é um bosta, você é um vagabundo, você é um merda, você é igual ao seu pai, sabe? Eu começo a ofender, volta pra casa, sai daqui, não quero saber, eu tenho nojo de você. Eu começo a ofender, isso vai criando um distanciamento. Então, pensa o seguinte, relacionamento, existe o coração da relação. Ó, ficou até meio... Ficou perfeito. Existe o coração da relação, ficou TikTok. E o que acontece? O coração da relação chama-se conexão. Eu tenho conexão física, que é todo contato físico, amoroso, abraço, sexo, mão dada, fazer massagem. Eu tenho conexão emocional, que é quando a gente fala desse mundo emocional, das salinhas que eu te falei. Perfeito. E eu tenho conexão espiritual, que é o nível maior de união entre um casal, que é quando a nossa relação vai além da gente. Ou seja, existe um a mais, existe uma transcendência, existe um alinhamento de propósito de vida. Nós estamos indo para o mesmo lugar. E quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Então nós temos uma transcendência.
Quando existe esses 3 níveis de conexão, então a relação ela é um Airbus que voa tranquilamente, sem problema algum, com todas as recorrências necessárias. O casal tem recurso para vencer as turbulências. Quando eu vou negligenciando, eu paro de dar tempo de qualidade, eu começo a ser mais grosso, eu começo a desrespeitar, eu começo a comparar, eu começo a trazer comportamentos que vai me desconectando. Aí eu já não tenho mais um contato físico e eu paro de ter contato porque eu tô chateado, desconectei num nível. Daqui a pouco eu paro de perguntar como foi seu dia, eu desconectei em outro nível. Daqui a pouco, olha só, eu começo a fazer planos e eu já nem faço questão que você esteja nele. Percebe? Eu falei dos níveis de conexão e os níveis de desconexão é o contrário. E aí, às vezes eu sou muito educado pra falar pra você assim, olha, eu não quero que você faça parte, mas eu compro uma viagem e nem te aviso. Eu saio com as minhas amigas, com os meus amigos e, pô, aviso em cima da hora. Então o casal vai se desconectando. E aí entram as vulnerabilidades, porque um casal desconectado é um casal que tem uma relação vulnerável. A gente é ser humano. Aí o homem começa a prestar atenção mais fora e ele começa a comparar. A mulher começa a se tornar mais disponível para ouvir e ela começa a gostar. E esse caminho vai levando onde o avião perde sustentação até que vem caindo às vezes por anos. Às vezes esse avião vem caindo nos últimos 5 anos. Quando tem a explosão ou a separação, a gente fala, de repente, nossa, não sei onde eu errei, não sei o que aconteceu. Não, vem caindo há 5 anos. Então a traição, ela não é um problema. A traição é a evidência de que há um problema na relação. E ela é só consequência, na verdade, né? Ela é ela é o ponto consequência. final de tudo que já começou a dar errado lá atrás, na verdade, né? Por isso que eu falo assim, quando há traição, a relação acabou. Se houve traição, deu errado a relação. Por quê? Porque relacionamento é um voto, é uma aliança. A nossa palavra tem que valer de alguma coisa. Se você promete amar, se você promete ser leal, se você promete respeitar, se você promete cuidar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Que merda de palavra é a sua? Que bosta de palavra você tem? Que merda de homem você é? Para nem sustentar a tua palavra, entende? Então eu preciso, ao invés de procurar uma solução externa, eu preciso procurar uma solução interna, para que esse avião continue voando. Mas não, eu vou negligenciando, e aí quando explode já acabou. Traição é o fim, porque nós fizemos um voto e nós quebramos o voto. Agora é possível reconstruir? Total, eu acredito. Se houver arrependimento, se houver aprendizado, eu vou te dar até um dado. Há mais esperança para os casais onde houve traição e eles procuram ajuda terapêutica do que para os casais onde não houve traição, mas há problemas recorrentes e eles não procuram ajuda. Por quê? Porque o que destrói um casamento não são as grandes coisas. As grandes coisas nós estamos vendo. O que destrói o casamento são as pequenas coisas que a gente vai negligenciando ao longo do dia. Aquele pequeno desrespeito que vai se tornando rotina. Aquele momento que a gente não tem mais junto e que eu tolero e eu vou substituindo por um momento sozinho, e essas pequenas coisas vão entrando dentro da relação e vai enfraquecendo a relação, e no médio e longo prazo isso se torna destrutivo. Só que o que a gente percebe é a traição, o que a gente percebe é a agressão, o que a gente percebe é o comportamento que foge da minha linha de base. O que é a linha de base? Aquilo que é padrão. Por exemplo, meu coração tá batendo aqui, eu não percebo. O que é na linha de base eu não percebo, e muitas vezes as minhas negligências se tornam linha de base, são elas que me matam. Só que eu não percebo. Se der uma arritmia, eu percebo. Perfeito, exato. Saiu da linha de base. A traição eu percebo. Só que eu não percebo as pequenas. É justamente aquelas que você não percebe que você deveria valorizar. E faz sentido que você falou que, bom, tem casal que tem casal que se decide reconstruir mesmo depois de uma traição, é como se desse um reset, né? Tipo assim, pô, tinha 30 coisas aqui que a gente não parou pra ver ou a gente não quis ver. É como se você tivesse que agora ter que olhar para aquele elefante branco que tá na sala. Então assim, bom, decidimos por algum motivo ficar juntos, tá? Vamos ter que olhar para isso agora. Não tem para onde. Talvez uma analogia que eu vejo, talvez seja mais próximo disso aí, Danilo, é assim, ó. É aquela pessoa que descuidou da saúde a vida inteira. Bebeu, fumou, usou droga, cachaçaiada, né? Consciência. Meteu louco. Pinga, Melhor mulher, exemplo. foguete. Melhor Exatamente. exemplo. Sabe aquela hora que o cara... Isso assim, obviamente, tá? Assim, todo mundo acho que conhece alguém que o cara lá, 45, 50 anos, infarto.
pum, foi ambulância, o cara quase morreu. Arrastou pra cima. Exatamente, o cara quase morreu, falou assim, puta merda. Agora eu preciso parar de fumar, parar de beber, fazer... Obviamente, tá tarde. O cara vai começar a cuidar da saúde dele com 50 anos. Mas ele parou pra ver. Então ele começou a entender que, olha, negligenciei muita coisa na minha vida, na minha saúde física, e eu paguei um preço. Essa hora chegou, né? E ele tem duas opções, que é literalmente... Ou você muda tudo e vive, ou você morre daqui 6 meses. Porque o médico já manda um diagnóstico tipo, desse jeito, né? Ou você para com tudo e 6 meses... Se você não parar 6 meses, você tá morto. Ou você para e começa uma vida nova, tardia, com 50, para você ter uma sobrevida, né? Então eu vejo que alguns casos chegam... Acaba tendo que beirar nesse extremo para um ou outro, ou os dois parar e olhar assim, cara, o que a gente fez, né? Ou melhor, o que a gente não fez, né? Então eu vejo que quando você fala assim, tem alguns casais que talvez depois da traição consegue ter uma qualidade de vida conjugal / relacionamento melhor, porque eu vejo que dá aquela parada pra... Sabe o que Vamos olhar acontece? tudo, né? Eu não conseguiria, eu já falo. Pra mim seria muito difícil. É que pega no ego, né? Pega no ego, pega no orgulho. Eu confesso que eu não penso muito isso, mas... Eu precisaria entender o porquê, né? Do ponto de vista técnico mesmo da coisa. Tem que fazer sentido. Agora, se for só mau caratismo... Toda traição que é só mau caratismo é que o homem tá no nível mais imaturo ou a mulher existencial. E aí a mulher tá procurando somente o que o homem pode dar pra ela no sentido de recurso e o homem tá procurando só o que a mulher pode dar pra ele no sentido de estética. Então toda pessoa imatura, o homem infantil, o homem que vai destruir mulheres é o homem que só olha a estética. A mulher que vai destruir homens é a mulher que só olha recurso, que só olha status e que só olha finanças. Esse é o nível mais baixo. Então... Nossa, e falamos exatamente isso ontem, né, Consciência? Eu falei exatamente isso aí ontem com outro convidado, né? Que eu falo que é bem real, né? Às vezes eu vou aceitar Você vai aceitar um cafezinho, velho? Não tem açúcar, hein? Aí fica bom. Tem que cuidar. Eu via muito cara chegando pra mim, Danilo, perguntando assim, Thiago, dá um exemplo aqui, tá? Conheci uma menina, juro por Deus, sei lá, eu vou dar um exemplo meio exagerado, mas não é muito longe disso, não. Ela é diagnosticada, sei lá, com... borderline e ela é histriônica, por exemplo. Porém, ela é gata. Juro por Deus. Tipo assim, ó, o que você acha? Porém, ela é gata. Mas o que eu já vi aí, tá, Danilo? Assim, ó. É o cara que já fazia o filtro justamente nesse ponto. Beleza. Então, olha. Ela é muito bonita a ponto da beleza dela ofuscar potenciais defeitos que eu já identifiquei. Não é que o cara não viu, ele já viu alguma coisa ali, mas é como se a beleza fosse aquela coisa assim. Vou te dar um exemplo aqui muito tosco. É o cara transar com uma mulher bonita sem camisinha porque ela é bonita. Então, ele, na cabeça dele, ele acha que porque ela é bonita, ele é limpa. Você entendeu? Aham. Mesma coisa o cara. Eu transei com o cara sem camisinha porque o cara é gostoso. Ou porque o cara é muito bonito ou porque o cara é rico. Uma coisa não tá linkada com a outra, entendeu? Essa pessoa, tipo, tem um interno que é problemático, né? Então faz sentido você falar assim, a mulher que olha o cara só pelo viés financeiro e o homem que olha só a mulher pelo viés estético, né? E eu adicionaria até um barra sexual aí também, porque tem muito cara que, olha, o sexo dela é muito bom. Eu falo, tá, mas é isso aí mesmo que ele quer. Exato, o cara ele cai, ele deixa de olhar, bicho, assim... inúmeras coisas porque ela transa muito bem. Entendeu? É que assim, Thiago, esse cara imaturo, que é o cara que só tá procurando sexo pra ele é conquista. Então, o que acontece? É medalha. Ele acumula medalhas. Foge do cara que acumula medalhas. Porque, na verdade, é o menino interior, infantil, inseguro, imaturo e com baixa autoestima dentro dele que tá procurando afirmar a masculinidade através de um número máximo que ele puder ter de relações sexuais com mulheres diferentes. Esse é o cara mais imaturo que vai existir. Pô, isso não quer dizer que a mulher não tem que se cuidar. Não, e nem que o homem não tem que se cuidar. Mas quer dizer que uma relação profunda e verdadeira ela vai além, até porque a gravidade e o tempo vão exercer os seus fatores sobre nós. Então, se você é uma pessoa tão superficial que você só olha recurso e você só olha estética, você nunca vai ter uma relação. Só que essa pessoa ela é tão infantil, tão imatura e tem um nível de consciência tão baixo que ela não consegue problematizar os próprios comportamentos. Então, ela é ignorante com relação às próprias atitudes. Ela nem tá no controle da própria vida. Ela tá reverberando a criança interior que
que é fruto do passado. O eu consciente, que deveria assumir o controle da vida, tá preso, amarrado no porta-mala da existência. Então é uma pessoa que tem um nível de consciência tão baixo que ela nem assumiu o controle da própria vida. Então ela vai se relacionar com várias pessoas, mas na verdade ela tá buscando se sentir alguém melhor, se sentir alguém. E por que eu falei isso? Para responder da traição também, é muito importante a gente entender o seguinte, o relacionamento é composto por duas pessoas. Ainda que haja uma traição, os dois têm responsabilidade, não pelo ato em si da traição, foi uma escolha da pessoa. Mas nós temos contribuições para que o casamento chegasse tão longe nesse estilo. Então, nessa consequência. Então, o que acontece? Às vezes você pega um casamento onde houve um que traiu e a traição é destrutiva. O índice de estresse de uma pessoa traída, para você ter ideia, se equipara ao estresse de alguém que viveu um cenário de guerra. Então imagina você portando um rifle num campo de barro, com amigos mortos, com granada, gente explodindo. É esse nível de estresse de uma pessoa traída. Boto fé demais. É destrutivo. É destrutivo. E aí o que acontece? É muito mal para a relação. Mas você tem muitas vezes, do outro lado, a pessoa também tem os erros dela. Então, todo casal que quer retomar a relação após uma traição, tem que primeiro você tem que processar a traição, porque é um evento traumático, e desse lugar de processar a traição, quem traiu tem que ter paciência, porque desse lugar, como às vezes o homem, se é o homem que traiu, como ele não sabe lidar com a emoção, quando a mulher vir querer passar a história limpo, ficar fazendo pergunta, ele vai explodir, ele vai estourar, e para ela vai identificar como insensibilidade da parte dele. Então, assim, primeiro a pessoa traída vai processar, depois cada um vai olhar para os seus próprios erros, porque são duas asas, palavras e atitudes. Onde nós erramos lá atrás que nós perdemos sustentação. Reconstruímos a aeronave de uma forma dinâmica, botamos para voar e o voo vai ser muito melhor do que o anterior. Uma vez um cara até perguntou para mim, muito tempo atrás também, Danilo, que tava muito difícil porque ele tinha traído... Obviamente, a gente sempre falou, a gente é totalmente contra a traição, tá? Mas assim, cara, coisas acontecem, né? E daí o cara abriu lá, mandando uma caixa de pergunta que tinha cometido o erro de trair a esposa dele, fazia acho que, sei lá, 5, 6 meses, até um pouco mais, que eles estavam juntos. Mas assim, Tiagão, até hoje ela taca na minha cara. Eu falei, velho, vai demorar. Tipo assim, vai demorar. Então assim, você tem que ter paciência que, velho, você arrebentou com a confiança dela. Então, não pensa que assim, quem saiu machucada foi ela, né? Então assim, eu falei, cara, eu vou ser bem sincero, tá? Na minha visão, você vai ouvir isso aí por no mínimo 1 ano, se não for pelo resto da vida inteira, entendeu? Então, óbvio, você vai conseguir conviver, você vai lidar com isso, você vai talvez você recupere o teu casamento e relacionamento, mas não pensa que vai daqui 10 anos, talvez ela não lembre disso e não fale pra você, porque você cometeu um erro absurdo, né? E eu falo, você tem 2 opções, se você escolheu estar com ela... Pode ser que daqui 2, 3 anos isso volte na cabeça dela, porque ela viu alguma coisa, sentiu um cheiro, viu uma mensagem que disparou um gatilho e ela vai te falar. Não tem como você falar pra ela, não fale, entendeu? Então é muito complicado isso também, né? Então, eu acho que é o que você falou, é um evento traumático, então não tem como você falar pra ela, olha, nossa, mas já faz 3 anos que aconteceu traição, você tá falando disso ainda? Eu acho que, assim, a pessoa consegue conviver, consegue lidar, mas quando vem o gatilho emocional e traz isso à tona... Tem hora que a mulher, ela vai, ou o cara vai trazer isso, vai extravasar isso, né? Vai pontuar isso. Eu falei, cara, você vai ter que lidar com isso, não tem muito o que fazer. Eu sempre falo assim, o problema da traição é que ela é um evento muito traumático. Geralmente, a pessoa que traiu não tem a percepção e a consciência da proporção desse traumatismo, desse nível de estresse que se equipara ao nível de quem viveu um cenário de guerra. E o maior problema disso tudo é que o tempo psíquico não é o mesmo que o tempo cronológico. Então, a pessoa que traiu, ela está traçando uma linha de tempo cronológica de recuperação. E a pessoa que foi traída não está respondendo à expectativa de recuperação que o outro traçou. Então, essa pessoa que traiu começa a ser insensível e impaciente com os questionamentos constantes da pessoa traída. E aí ela é indiferente. Só que o que acontece? Cara,
Eu não consigo estipular tempo. Cada um tem uma resposta a partir do seu nível de consciência, a partir de como você lidou com situações traumáticas na infância, no passado, e a partir dos recursos cognitivos que você tem e ferramentas para poder lidar com isso também, para superar, Perfeito. processar, reescrever, entender. Então eu não posso ser insensível. Eu tô de saco cheio. Toda vez que você fica perguntando as mesmas coisas, você quer saber das mesmas coisas, eu já te contei. Então, mas essa pessoa está preso num looping. Está preso num looping traumático de dor, onde, na verdade, a pessoa traída, o problema é que ela está se questionando. Porque quanto mais perto do trauma eu tô, Thiago, mais eu tento encontrar um porquê. Então eu fico olhando para minha vida e eu olho para o sacrifício que eu fiz pelo meu casamento, eu olho tudo que eu fiz, eu olho tudo que eu deixei de fazer pelo bem do casamento e eu não encontro um porquê. A pessoa me traiu. Exatamente. E aí eu fico angustiando tanto, morrendo, o ar fica rarefeito que eu vou e te questiono. Eu quero saber, mas na verdade eu queria que você tampasse esse buraco, porque não faz sentido a dor que você me causou. E se a outra pessoa não entender que o tempo psíquico é diferente do cronológico e que cada um tem uma forma de lidar, nesse lugar de solidão, desespero, traumático, a outra pessoa ainda é impaciente, insensível e muitas vezes agressiva. Então é um lugar de muito sofrimento. Eu lido com casais que estão nesse processo, que o avião caiu e nós estamos lá com os corpos no chão e estamos retomando. E é muito difícil, porque eu tenho que ajudar primeiro a pessoa a processar a dor. E muitas vezes a pessoa que não traiu, ela tá... Vai dar certo, a gente vai recuperar. Irmão, não posso te falar. Eu quero ver se ela vai levantar primeiro. Eu gostei muito da analogia do estresse, que se assemelha muito... Tem um nome, né? Como que é? Estresse pós-traumático e tal, né? E você vê, cara, assim, eu sou um aficionado por Segunda Guerra Mundial, né? Daí, pô, já vi muito relato, muita história, assim. Primeiro, né, do cara... A pessoa, ela volta da guerra sendo outra pessoa. Vazia, literalmente, né? Tipo assim, vazia, viveu... É o que você falou, é teu amigo aqui, novo, né, cara? pedaço de corpo de um lado, sabe? O cara nunca pegou num rifle, ficou, tipo, 3 anos servindo lá, tipo, lá na Europa e voltou. Já volta uma outra pessoa. É outra pessoa já de cara, né? Matou o ser humano a guerra, né? Exatamente. Matou o ser humano e vem aquele episódio, tipo, de recorrências do trauma, né? Porque não é que... Você não tem um perigo mais físico iminente, você já tá no teu território, você já tá em solo, mas o teu mental, o teu psíquico ainda tá na guerra. Então, assim, eu lembro, assim, tipo, de histórias de caras que... Pô, tipo assim, acordavam no meio da madrugada, 3 horas da manhã, durante, tipo, um ano inteiro... sonhando como se tivesse... Na verdade, nem sonho, pesadelo como se tivesse, tipo, na guerra, né? É aquela cena clássica do champanhe. Isso, Tiro. Exatamente, é isso aí, né? E você vê assim, um champanhe traz toda a memória de uma vivência. Então eu falo, cara, é realmente, assim, um negócio traumático. Acho que você definiu a palavra, que não dá pra gente romantizar isso. Ah, foi só uma traição. O pessoal até brinca, né? Tomou uma galha, agora é corno. Não, cara, é foda, né? É uma coisa que... Eu falo que tinha que ser crime. Então, eu pego, assim, os caras, tipo, destruídos no nível, assim, e eu vejo, assim, pra gente que é homem, né? Sempre o que sempre motivou... Na verdade, assim, o que eu acho que impede muito de curar essa dor é não achar o porquê. Tanto é que eu te falo, tá? Assim, ó, teve muito cara que ele procurava um porquê, né? E isso, assim, sei lá, 4 sessões de mentoria, tipo, a gente conversando, obviamente, tipo, não só tipo, de traição em si, mas de outros assuntos também do universo masculino, né? E eu, bicho, eu aprofundava o cara no sentido de, meu, o que você entregou, né? E, tipo assim, eu quero entender bem quem que você é e como que ela era. Porque eu falo, se você for só buscar o porquê, talvez vai ficar, tipo, 20, 30 anos, você não vai sair disso, talvez não tenha um porquê. Eu não vejo que talvez tenha um porquê que você precisa responder pra você isso, entendeu? Você acha que precisa responder, tipo, um porquê da outra pessoa? Ah, eu descobri o porquê. O porquê foi porque... Eu falei, cara, às vezes se você fez tudo certo, será que a busca do porquê não vai te matar ao longo dos anos? O que você acha sobre isso, Du? Cara, eu sempre falo que, assim, numa traição e numa situação de muita dor, tentar encontrar um porquê só vai te manter no looping do sofrimento. Porque você vai olhar toda a história, você vai refazer todo o percurso, se for uma traição, ou tanto, por exemplo, uma traição de sócio também, não só uma traição no casamento. Eu vou questionar outra pessoa porque eu tô em busca do porquê. Exato. Mas, na verdade, a busca do porquê, inconscientemente, é o alívio da dor.
Porque eu penso que se eu tiver uma justificativa vai fazer sentido. Só que não é esse o caminho para superar a traição. Nem tudo na vida vai ter uma justificativa plausível. Porque ser humano não é exatas. Isso aqui é humano. Exato. Tem várias variáveis que não são controláveis. São várias situações. Então, o que acontece? Quanto mais cedo eu parar de lutar procurando entender o porquê, mais rápido eu vou conseguir sair disso. Porque o caminho para superar a traição, através de processar essa traição, é a aceitação. Perfeito. Só que a gente não aceita porque a gente está muito identificado com a vida. Lembra que eu falei? Então a gente está o tempo inteiro buscando evitar a tristeza, porque a gente acha que nós somos o centro do universo. E a gente está procurando situações de agradabilidade. Só que se eu entendo que, na verdade, eu estou interpretando a vida a partir do que eu sinto, então eu já paro de achar que a vida é sobre mim. Se a vida não é sobre mim, isso significa que eu vou ter tristeza também. Então, a primeira coisa, eu paro de brigar com a tristeza. Se eu parar de brigar com a tristeza, pô, eu fui traído, então faz sentido eu ficar triste. Então, primeiro ponto, eu vou ficar triste. Deixa a tristeza lá. Imagina que tem um elefante aqui e eu chego, eu ignoro o elefante. Eu vou estar triste porque houve uma traição e faz parte da vida. Eu não preciso evitar essa tristeza. Eu aceito. Quando eu aceito, eu saio da rodinha. Quando eu saio da rodinha, o sentimento ele tem um ciclo. Ele nasce, ele cresce, ele morre. Perfeito. Quando ele morre, eu começo a superar a partir da aceitação. Aceitação nada mais é do que desapego. Então eu preciso me desapegar daquela conduta de sempre só procurar agradabilidade e evitar tristeza. Por exemplo, aqui nós estamos numa linha de base, por isso nós não estamos sentindo as emoções, mas o tempo inteiro nós estamos sentindo, porque nós experienciamos a vida através do sentido. Por isso que a depressão é a ausência de sentido, é quando perde o significado, por isso eu almejo a morte. A morte não é que eu quero morrer, é que na verdade eu quero voltar a viver. Eu quero sentir. Então, para de brigar com o sentimento. Para de fazer da vida algo como se ela tivesse que sempre te deixar feliz. Por isso você está ansioso. E aí você vive a tristeza. E aí você vai processando com ferramentas psíquicas, entendendo que a vida é assim, que você tem que aceitar, que você tem que desapegar. Isso é perdão. E quando eu desapego do sentimento, vão vindo novos. Quando eu não desapego, Thiago, é como se eu pegasse um sentimento, é energia. Eu pego essa energia e eu afundo pro meu inconsciente. Pensa que você tá numa piscina, eu te dou uma bola e você afunda. Você vai conseguir manter. Agora imagina você afundar 10 bolas. É possível? A bola que você solta, sobe. A bola que você solta, sobe. Eu fico naquele sentimento negativo, eu afundo. Só que eu tô afundando tanta energia que toda hora eu tô tendo gatilho. Por isso que a pessoa atraída, ela fica questionando, ela explode, ela pergunta, ela surta, porque ela tá brigando com o sentimento, tentando anular o sentimento, afundando isso no inconsciente, porque ela tá procurando ficar feliz e evitar a tristeza. Se o processo aconteceu, eu controlo pouquíssimas coisas na vida, então eu vou deixar o sentimento porque eu tô interpretando, só que para isso eu não posso me associar com o meu pensamento e com o meu sentimento. Pensamento e sentimento, eu não sou isso. Na verdade, são ferramentas para eu lidar com essa realidade. Então, quando eu me desassocio do meu pensamento, eu olho para o meu sofrimento na perspectiva do observador. Quando eu penso que eu sou o pensamento, eu estou tão dentro da nuvem que eu acho que eu sou a nuvem. Eu não sou a nuvem, eu sou a consciência, eu sou o céu. A nuvem, eu não controlo. Você não controla pensamento, você não controla sentimento. Se eu falar para você, não pense em maçã, não pense em maçã, não pense... já era. Então, se eu me associo demais à vida, eu me associo demais ao pensamento. Se eu me associo demais ao pensamento e ao sentimento, eu evito tristeza. Se eu evito tristeza, eu enterro pro inconsciente. Se eu enterro pro inconsciente, eu entro na rodinha do hamster. E aí eu fico revivendo o mesmo ciclo. É por isso que a pessoa não supera. Eu quebro a roda. Então, os casais que eu tô lidando, que estão nessa situação traumática, eu dou mecanismos. Quando ela entra, a pessoa entra, nossa, traição, traição, ela pensa, pera, é o elefante. Aí ela sai do pensamento e olha pro pensamento na perspectiva de fora, né? De fora, do observador. Ela vê a nuvem. Porra, tem uma nuvem aqui que tá chovendo, mas eu não sou a nuvem. E tem que chover, porque eu fui traído. Então, vamos deixar chover, porque uma hora para. Perfeito. Se eu acho que eu sou a nuvem, nunca mais para de chover. Puta, perfeito, velho. Cara, eu tiro a galera da ansiedade. Eu tiro galera, esses dias uma pessoa me chamou, tá tendo crise de ansiedade, porque ele se identificou com a nuvem. Falei, pega uma pedra de gelo. Pegou, bum, quebrei o loop. Porque aqui eu trouxe um estímulo. Palpável. O cara tá associado com o pensamento, consciência. Então, assim, eu quebro esse estímulo, aí o cara volta pra perspectiva do observador. É isso que ajuda a gente a não se irritar. Por que você se irrita? Porque você se identificou demais com a vida.
Você tá achando que você é o que você tá sentindo. E, na verdade, o que você tá sentindo tá mostrando sobre o seu ego. Se um lixo cheio no banheiro te irrita, é porque a tua construção psíquica da infância gerou essa perspectiva de vida. Se eu entendo que isso não sou eu, mas que isso é minha bússola orientadora, porque eu estou no presente, identificando o presente baseado no meu manual interno do passado. Se o lixo no banheiro me incomoda, é porque em algum momento isso já está dentro do meu inconsciente. O que eu faço? Eu olho para aquilo que me ofendeu não na perspectiva do ofendido, mas na perspectiva da consciência. Só se ofende quem está identificado com o ego. Se eu não sou meu ego é simplesmente meu regulamento interno, eu já não me ofendo mais. Eu só sei o que me incomoda. E aí eu consigo lidar de outra forma. Por quê? Porque na minha construção psíquica isso me incomoda, mas não me ofende. Se me ofende é porque eu virei o ego. Se eu virei o ego, já não sou eu. O eu tá no porta-mala. Agora, perfeito, velho. Pergunta que não quer calar agora, Danilão. Quantas pessoas estão hoje nesse nível de consciência elevado? Por isso existe, né? Tem que... Eu acho que real. menos de 1% né? do mundo. Eu acredito também, cara. Esse é o maior desafio. E eu tive... Putz, é muito... Cara, pergunta foda. Só me perguntaram isso 2 vezes. Essa foi a segunda. E eu nunca tinha percebido isso. E foi o AZ. O AZ que perguntou isso pra mim no podcast de A a Z. Tá. E ele falou... Na verdade, ele não perguntou, ele afirmou. Ele falou, cara, você entende que viver isso no seu relacionamento é muito difícil? Porque ele tinha divorciado. E quando eu comecei a falar da consciência, ele falou, você tem a percepção do quão difícil é chegar aí? Até então eu não sabia. E até, eu falo assim, é muito bom, Danilo, por quê? Porque até pra você, obviamente, né, não vou ensinar você a trabalhar, a ideia não é essa, mas assim, é legal porque uma vez eu caí numa... Cara, assim, caí erroneamente, né, de acreditar que todo mundo tava preparado pra ouvir algumas coisas que eu tinha pra falar pela minha ótica, pela minha experiência e pela minha consciência. E aí que eu percebi que, assim, não, peraí. Tem coisa que não é assim, não é só a prepotência, assim, tem que baixar um pouquinho a régua pra pegar o cara daqui de baixo e vir trazendo isso por camadas, entendeu? Porque realmente, é o que você falou, né? Você começa a entender que, bom, pra um casal, e aí dá até pra gente tipo, segmentar isso pro homem, pra mulher madura, evoluída emocionalmente, do ponto de vista individual e do ponto de vista conjunto, como os dois como uma única entidade, uma terceira pessoa. Se a gente ia falar sobre lixo, por exemplo, você fala, meu, não acredito que tem gente que briga por isso. Que briga por, sei lá, pela posição do papel higiênico pra dentro ou pra fora, né? Para um nível mais evoluído, cara, isso aqui não é nada, né? Tipo assim, eles já caminham como se fosse literalmente igual na Bíblia. Os dois como se fosse um só, uma única carne. E esse mesmo problema, para quem não tem esse grau de consciência, é literalmente um divórcio total, né? E aquela coisa assim, pô, a gente se casou faz... Pô, a gente conhece casal que ficou casado por 1 mês e separou. Juro, 1 mês. Caramba. Teve um que já fez até fez a festa de casamento já divorciado, pra você ter uma ideia. Mas por quê? Porque não entendeu o macro do casamento. Velho, isso aqui... Por que a gente tá divorciando por isso, né? Por que a gente tá separando por esse tão pouco, né? Você percebe? De areia, né? O cara tá no ego. Não é o eu consciente. É essa estrutura orientadora. Que, por exemplo, eu acho que você falou isso hoje, não foi? Que tem muita coisa da sua família que deu certo que você tá trazendo. Sim. Isso é o ego. É a tua parte que te orienta na vida. Essa construção, ela é fruto do meio. A gente é produto da onde a gente nasceu. Então, se eu não questiono isso, eu acho que essa é a realidade. Eu tenho que questionar por que eu me ofendi. Eu me ofendi por causa de um valor que é fruto da onde eu nasci. Então, beleza, quem se ofendeu não fui eu, porque eu não sou meu ego. Meu ego é só um guia prático de como o mundo deve ser. Perfeito. Se eu separo, aí o jogo muda. Aí o jogo muda. Entende? Então, assim, só que camada. Camada, Camada exato. porque não toca. Você dá exemplo, mas é como se você estivesse jogando a pesca, mas não vem. O cara não vem com você. Exato, O cara não vem, meu. Aí você desce de novo, você põe outra isca. Puxa, é um trabalho. Por isso que eu falo. Tem casais que eu ponho um prazo. Eu já falo pra mulher, às vezes. Que a mulher, as mulheres me procuram muito por eu ter uma linguagem diferente, por eu ter
uma abordagem mais prática, por tocar o chão da vida. Sair da Perfeito. teoria. E às vezes ela vem na expectativa, nossa, você vai resolver meu problema. Só que eu falo, olha, o nível de consciência do seu marido, tá? Nós vamos caminhar 2 anos. Você tem noção? Porque, pensa assim, eu pego casais que o cara, ele tá abrindo mão da família por conta de algo que ele acredita. E, cara, eu não vou questionar a situação, eu vou questionar o que ele acredita. Por quê? Porque tudo bem, ele pode continuar acreditando. O problema tá quando ele quer generalizar isso. Tá. Porque aí foi assim que Hitler fundou o nazismo. Vira uma ideologia. Não, totalmente, velho, totalmente. Então eu preciso conversar no casamento na perspectiva do consciente, não na perspectiva do ego. Por quê? Porque se eu conversar com a outra pessoa achando que eu sou o meu ego, aquilo que é o meu orientador é a realidade coletiva, ferrou. Porque do outro lado você tem uma pessoa que viveu em outra família, que foi criada em outra cultura, outra escola e que tem o ego dela. Você vai perpetuar a tua visão de mundo contra a pessoa que tem outra visão de mundo, vocês vão colidir. Choque de 2 egos. Então a gente precisa dar um passo atrás. Porque nesse lugar de passo atrás, por isso que toda conversa de convencimento é burra, percebe? Eu vou te convencer. Não, totalmente. Isso totalmente. Já não vai dar certo. Já não dá certo. Não adianta. Que é ego. Exatamente. Cada um Se tem o tem seu uma também. coisa que a gente descobre, é que quanto mais a gente estuda, mais consciência da nossa ignorância a gente tem. Então, toda pessoa que estuda pouco é uma pessoa burra, porque ela é inchada, o pouco conhecimento infla. E quem tá inflado acha que sabe. Quem já entendeu que não sabe nada, esse tá começando talvez a descobrir o tamanho de sua ignorância. Então é essa ignorância que me põe com humildade na relação. Sabe o que eu gosto de comparar a relação? Como uma corrida, uma maratona de 40 quilômetros com um obstáculo. Então imagina que você tem o homem e a mulher, uma corda ligando os dois, uma corda na cintura do homem e uma corda na cintura da mulher. E os dois vão aprender a correr junto. Vai ter obstáculo que é mais fácil jogar a mulher primeiro e depois o homem vai. Vai ter obstáculo que o homem vai primeiro e a mulher pula. Ou seja, eu tenho que controlar a distância, senão a corda estoura, a gente desconecta. E eu tenho que controlar a proximidade, porque se eu anulo a tua individualidade, a corda dá um nó e a gente perde flexibilidade. O espaço encurta. Então, relacionamento não pode ser independência, eu faço o que quero, do que eu quero, e você não tem nada a ver com isso. Perfeito. E não pode ser dependência, eu não sei nem quem sou. Gostava de ir no futebol, não posso mais. Gostava de sair com as minhas amigas, não posso mais. Relacionamento não é dependência, que anula minha individualidade, nem independência, onde eu não presto conta. Relacionamento é interdependência. Nós dois estamos aqui comprometidos com o fim dessa jornada. Nós entramos na maratona da vida 2, então nós estamos o tempo inteiro através de uma consciência onde nós estamos interdependentes, vendo quanto as nossas atitudes afetam o outro positivo e negativamente. Eu não posso sair correndo, porque tem uma pessoa ligada a mim. Perfeito. Então a gente está avaliando, conversando. Olha esse obstáculo que a vida trouxe. Aqui a gente vai fazer o quê? Pula você ou pula eu? Vai ter momento que um acelera e o outro freia. Eu vou te dar um exemplo. A minha esposa, nós casamos, tinha 23 anos. Ela casou grávida de 4 meses. Ela ganhava R$2.000 por mês e eu estava desempregado. Eu fui morar de favor com a minha mãe no meu quarto de adolescente. E aí eu acabei de me formar, arrumei um emprego, fui trilhando a vida, tudo bem. Passamos a vida. Depois dos 30, já bem, ela sempre teve o sonho de fazer uma faculdade. Eu falei, vai fazer. Vai fazer, o custo é alto. Ela fez odonto, se forma agora. Eu falei, vai fazer. Por quê? Porque lá atrás você freou para eu acelerar. Agora, em outra fase, eu trabalhando de casa, agenda cheia, eu consigo tranquilamente. Eu freio e você acelera, vai embora. Quero fazer formatura. Eu acho que não tem necessidade. Lembra do mundo emocional? Ela quer celebrar experienciando que ela concluiu a universidade. Paga a formatura, R$5.000. Eu acho muito dinheiro, mas para ela é importante. Então, assim, é essa dinâmica. E aí, lá na frente, se eu precisar acelerar, às vezes eu dou palestra no fim do mundo. Cara, esses dias eu dei uma palestra, eu peguei um avião para Brasília, um avião para Espírito Santo, 4 horas, no fim eu voltei para Minas. Era uma cidade de 6.000 habitantes. Ela teve que trabalhar, ela estuda, ela ficou com as crianças, então ela gerenciou para eu ir. Relacionamento é essa flexibilidade. E aí eu volto pro avião. Você sabia que a asa do avião, do Airbus, pode dobrar até 12 metros? Por isso que turbulência também, uma das coisas, porque turbulência não derruba avião, é que a asa, ela tem flexibilidade. Relacionamento sem flexibilidade vai quebrar.
precisa ter flexibilidade. Uma hora é ela, uma hora é eu, uma hora é você, uma hora é o outro. Ou seja, a gente precisa estar o tempo inteiro se ajustando um ao outro para que haja conexão, para que haja disposição e para que o amor se sustente. Amor é fruto de escolher amar. Amar é levar em consideração o bem-estar do outro nas minhas tomadas de decisão. Porra, do caralho, velho. Muito bom, hein, velho? Topzera, hein, cara? Falou bonito. Ó, na moral, ainda ó, já recebemos muita gente aqui, né, Consciência? Mais de 100 pessoas, né? Mais de 100 pessoas, cara. Mais de 100 pessoas, acho que 250 pessoas, né? Acho que talvez a única que também era mais voltada para casamento era a Andréia. Acho que a Andréia também, que veio faz né? 3 semanas. Zero dúvidas. Tem alguma pergunta aí? Cara, acho que grande parte das dúvidas aqui que chegaram já foram respondidas. Mas tem uma aqui que a gente não entrou. Danilão, tem pesquisas que mostram que o Xvideo é mais acessado que o próprio YouTube. Como que a pornografia impacta os relacionamentos modernos? Ah, boa. Uau! Nossa! Perfeita. Nós não falamos disso, verdade. Uma né? vez, cara, eu quero até que você complemente. Uma vez eu criei uma mini treta na internet, né? Porque, assim, tinha muita mulher criticando. Obviamente, eu critico pornografia também. Acho que é uma droga pior do que cocaína pro cara real, né? Porque o cara não tem, de certa forma, uma punição moral, uma punição social. Então, assim, é terrível. E aí eu fiz um paralelo, inclusive, assim, do uso de mulher viciada em vibrador. Porque, cara, não são todas as mulheres que fazem uso, tipo, de site de pornografia. Mas tem muita mulher que desconectou do parceiro pra usar também um meio mecânico / artificial, que é um vibrador, entendeu? Então não tô falando que não pode usar, não é isso. Mas eu falo, olha, toma cuidado, porque um dos paralelos da pornografia pro homem pode ser, talvez, um uso de vibrador pra mulher, que ela não quer mais se conectar com o cara, né? Então, agora é contigo aí, responder a pergunta lá e boda. O que você acha? Cara, eu trato casais de vício em pornografia também. E, assim, a pornografia, ela é uma desgraça, não somente para a relação, mas para nossa humanidade. A pornografia é desumanizadora. Ela me torna menos humano, porque ela objetifica o outro. E ela pega o sexo, que é a celebração sublime de união entre homem e mulher, a expressão maior. Ninguém vai estar mais conectado do que o homem e a mulher em seu momento de intimidade. Não é à toa, é nesse momento que eles concebem a vida. Ou seja, quando eles tocam Deus, eles se tornam criadores. Então a pornografia é a destruição do sagrado. É a profanação. E se o sexo com a minha esposa traz o ápice do amor, da celebração, a pornografia traz o inverso, a destruição e a desumanização. Ela é nada mais, nada menos do que simplesmente eu pegar e centralizar o eu. E sexo não é sobre mim. Sexo não é sobre eu receber prazer. Sexo é sobre dar prazer. Tanto é que o homem se excita quando ele vê que a mulher está com prazer. Daí vem a excitação do homem. O homem maduro está focado em dar prazer. O homem imaturo, infantil, ensimesmado, que não evoluiu, que não desenvolveu disciplina, que não desenvolveu moralidade, valor, virtude, ele é um homem... Lembra que eu falei que o nível mais baixo de consciência do homem, ele usa a mulher como simplesmente uma medalha para ele afirmar a própria masculinidade frágil Pau dele? e água, né, Consciência? Então, o que acontece? Esse cara da pornografia, ele é um cara que ele tá acessando um sexo barato, uma dopamina barata. Perfeito. Só que ele, na verdade, ele olha pra mulher como se fosse um objeto. O sexo é mentiroso. Pornografia é um sexo mentiroso. Aquilo é ficção, aquilo não é verdade, aquilo não tem nada a ver com a união que acontece entre dois casais. Entende? Então, o sexo, já é comprovado que o sexo na pornografia, ela traz diversos problemas para a relação. Perda de intimidade, desenvolvimento de ejaculação precoce, desumanização, depressão, ansiedade, a incapacidade do homem, porque, por exemplo, o sexo para a mulher, ele é sensual. O sexo para o homem é sexual, aquele negócio de agarrar o seio. É sexual. Aquele negócio de pele com pele, de carinho, de contato é sensual. A mulher precisa da sensualidade. Tanto é que a pele da mulher é até 10 vezes mais sensível que a do homem. A pornografia é feita para a indústria masculina. E aí o homem pega aquilo e projeta sobre a mulher. E quanto mais imaturo o homem for, mais ele vai cobrar a mulher como se a responsabilidade fosse dela para ela suprir uma necessidade que ele consumiu naquilo que é fictício e não toca a realidade.
Então a pornografia, além de ser prejudicial para o relacionamento, ela é a bandeira, o certificado, o atestado, a comprovação, o diploma de que você é um homem fracassado. Todo homem que consome pornografia pode assumir: eu sou um bosta, eu sou um merda, eu sou demoníaco, hein? Eu acho que na minha vida é demoníaco, cara. Demoníaco, real. Isso é cara, demoníaco. É ridículo e é desumanizador. Você olha, você não enxerga um ser humano. Entende? Dos dois lados, né? Dos dois lados. Dos dois lados. Mas da mulher vem muita energia masculina. Aí geralmente você tem uma deturpação com a imagem masculina. Quando a mulher tá mega erotizada, mega sexualizada, pode voltar no passado que tem alguma coisa vinculada com a imagem do pai ou com a imagem da mãe. E tem muita mulher consumindo? Ou não? É mais homem? Obviamente que mais chega homem, pra mim majoritariamente homem. Tá. Acho que homem deve ser 90% fácil. Porque a mulher, se a mulher ela tem uma libido muito alta, ela é uma mulher que ela é o homem da relação, se o homem, sabe aquele jogador que ele não é bom, mas ele sabe cumprir o papel tático, ele vai se manter titular, se não chegar um craque. Se a mulher é alta performance, se o cara corresponder, o casamento Já vai era. bem. O cara é até abençoado. Geralmente, quando eu falo com um cara que ela fala, nossa, minha mulher quer toda hora, eu falo. Igual o pessoal fala, a picanha só cai no prato do vegano, velho. É sempre assim, é sempre assim, cara. Sempre tem uma mulher muito mais impulsionada sexualmente e acaba pegando um cara que é mais 2 vezes por mês, tá de boa, né? Mais low profile. Mais low profile. Acho que deu o tempo, né, consciência? Eu tenho uma última. Acho que tem uma última aí? Então manda. Final daí também, acho que... Manda pra nós aí. Danilão, homem sem ambição mata um relacionamento? Ah, boa Nossa. pergunta, velho. Boa. Pergunta. Quem fez essas perguntas aí? Ah, cara, pergunta, caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se a mulher, porque o homem não tem ambição, ela tem que se ver cada vez mais em se preocupar financeiramente com todas as questões da casa, porque o homem está acomodado, essa mulher vai perder, no médio prazo, a admiração por esse homem. Porque ela vai começar a assumir um papel que não é dela. Isso vai colidir diretamente com a necessidade básica número 1 da mulher, que é se sentir segura. Então, se o homem não tem ambição, ele não é capaz de proteger a família. E aí, esse homem acovardado, feminilizado, esse homem é desnutrido energeticamente falando, daquela energia masculina, daquele vigor, daquela testosterona que o mobiliza rumo à conquista, esse cara, a mulher dele vai olhando pra ele com outra perspectiva. E aí ele vai se tornando um filho, até que ele vira um fardo a ser carregado. E tem mulher que carrega um cara desse por 5, 10, 15 anos pra caralho, Porque né? a mulher se sacrifica, lembra? Eu falei, a mulher ela tende a se sacrificar. Então, a não ser que a mulher for muito madura. É o que eu falo às vezes para as mulheres que chegam no acompanhamento e eu já percebo ali que o relacionamento dificilmente vai ter uma saída. Mas mesmo assim a gente faz o processo. Por quê? Porque no processo dela tentar salvar o relacionamento, ela vai se tornar uma pessoa que vai ver que o relacionamento não pode ser salvo. E aí ela sai. Eu já recebi depoimentos assim, que as pessoas me procuram para salvar o relacionamento, e aí às vezes ela percebe que às vezes não, ela vai perceber que o relacionamento é abusivo, é tóxico, que ela não tem um homem, que ela tem um menino, e no meio do caminho ela fala, não dá pra mim. Não dá, esse cara tá me diminuindo. E aí quando ela sai, eu tive já vários depoimentos, a pessoa me manda um depoimento, é outra mulher. Você pega a mulher, ó, faz esse teste, a gente tinha que ter um programa assim. Você pega uma mulher que tá num relacionamento com um homem fraco, com um homem que não é o líder da casa, porque o homem forte, a mulher floresce. O homem forte, ele dá segurança, ele dá confiança e ele potencializa essa mulher. A mulher floresce ao lado de um homem forte. Um homem fraco, não, obrigado, que fica punindo, que fica ignorando, um homem que fica querendo fazer a mulher se sentir mal, que fica fazendo birrinha, um homem que não consegue gerenciar suas emoções e gerenciar o seu casamento, ele provavelmente vai ter uma mulher que ela está apagada do lado dele. Quando essa mulher divorcia e separa, ela é outra. Você vai ver, caramba, eu faço às vezes, eu vejo isso quando eu pego uma mulher num relacionamento abusivo e ela sai do relacionamento abusivo. Sai radiante. Depois de um tempo, volta a confiança, volta a autoestima, volta a sonhar. No relacionamento, ela tá apagada porque ela tá se sacrificando, ela tá falando não pra ela e sim pra ele, e aí ela nem sabe quem ela é, a autoestima tá baixa, ela não tem confiança, ela tá perdida, ela tá se questionando, ela não sabe quem ela é. E aí no meio desse turbilhão, ela tá acabada. Quando ela sai disso, que ela entendeu que o problema não era ela,
que na verdade ela tava com um cara que tinha um nível de consciência baixíssimo, então ele era incapaz de amá-la da forma que ela precisava. Aí ela volta a recuperar, a saber quem ela é. Geralmente, no fim de um relacionamento problemático, a pessoa começa a ter saudade de quem ela era. Ela fala, eu era alegre, eu era feliz, eu tinha sonhos, eu tinha planejamento, eu tinha um projeto de vida. Hoje, na verdade, tudo isso morreu. Eu me sinto sozinho, eu me sinto triste, eu me sinto abandonado e eu não tenho perspectiva de amanhã. A pessoa se apaga diante de um relacionamento ruim. Respondeu consciência pra você? Mais que respondido, cara. Mais que respondido? Mais que respondido, muito bem. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Precisa voltar mais vezes, Danilão. Fazer parte Opa! 2. Só mandar o convite. Bom demais, velho. Bom demais. Papo muito cabeça, velho. Muito maduro. É que eu falei pra você, antes da gente começar, eu falei, velho, eu gosto de conteúdo que dá pra gente expandir a consciência, não só da gente que tá aqui conversando, mas também de quem tá vendo. Fala, não, realmente, eu tô pensando aqui, tipo, eu tô tocando meu relacionamento tudo errado, ou não, isso aqui eu faço certo. E eu quero, velho, deixa uma mensagem final. Primeiro, te agradecer, tá? Então, te agradecer por esse papo de hoje, por ter aceitado o convite também, né? Exatamente, véspera de feriado, né, Danilão? Antes da mensagem, na verdade, né? Deixar as redes sociais. Pessoal, curtiu o papo, achou muito bom, quer ver os cortes depois? Deixa teu like, se inscreve no canal, deixa teu comentário também. Escreve pra gente qual que foi a parte Que mais tocou, né? dessa conversa que mais te tocou, que você viu na tua vida acontecendo, ou alguma coisa que funcionou pra você como um trampolim pra uma mudança que você precisa fazer na tua vida, enfim. Escreve no comentário. Pink Pill Podcast também no Instagram. Exatamente. TikTok também tá bombando agora. TikTok também bombando. Usa o nosso cupom maravilhoso Pink Pill da FTW, beleza? Pra você pegar aqui, você joga Já na tela e mostra aqui pra pessoal QR Code ver. tá na tela. QR Code tá na tela. Primeiro link da descrição aqui também. Se você se amarrou no meu moletom, consciência também está com o moletom preto Tem da no FTW. site também, cara. Tem no site esse Então, moletom. tem no site também, compra com desconto lá, fechou. Para de usar essa roupa velha aí. E malhar com umas roupas meio esquisitas, né? Procedência duvidosa. Não, compra uma roupinha legal, os caras têm um outfit foda lá. Boa. Eu vi de você, tá? Assim, ó, o que você dá uma mensagem pra nossa audiência hoje do que o pessoal precisa ouvir, além do que a gente já falou hoje, né? Então, seja sobre relacionamento bom, ruim, sobre traição, alguma coisa que você sentir tocada aí, que você fala assim, cara, eu quero falar sobre isso, entendeu? Eu quero dar uma mensagem final pautada nessa parte aqui. Essa é a minha? Isso, Essa maravilhosa aqui, ó. Olha bem no fundo dela aí. Relacionamento não se acha. Relacionamento se constrói. A gente atrai a pessoa baseado no nível de maturidade que a gente tá no momento. Tudo aquilo que te irrita, tudo aquilo que te frustra, tudo aquilo que te chateia, na verdade está mostrando o que tá dentro de você. A vida que você quer viver, muitas vezes está na pessoa que você não é. Se você quer viver uma vida em um relacionamento com conexão, com direção, com compreensão, que é isso que dá sentido à vida. A vida não é sobre para onde nós estamos indo, porque ninguém sabe quando acaba. A vida é sobre com quem nós dividimos o caminho. Então, para dividir esse caminho, ele é construído no dia a dia. E para ser construído no dia a dia, a gente precisa querer evoluir. Então, não consuma, não critique, não ataque, não se defenda. Instrua, converse, conheça e construa. Porra, o cara perfeito, tá... velho. Muito Parabéns, bom. velho. Velho, é isso, né, Fechou, consciência? senhora. Tchau, Obrigado. viu? Bom demais, obrigado. Você está convidadíssimo para voltar uma segunda Maravilha, vez. obrigado. Pra gente aprofundar ainda mais, não só sobre esse assunto, mas até outros tópicos que não deu para pegar, né, consciência? Exatamente. E é isso, velho. Isso aí, tamo junto. Agradecer, meu irmão. Tamo Obrigado. junto demais. Obrigado, rapaziada. Tchau, obrigado. Até a próxima. Falou. Vamos que vamos.